Olá, meu amigo, minha amiga, mais um episódio no Topo Podcast, o seu episódio do empreendedorismo, das boas práticas, dos bons exemplos, daquelas pessoas que fazem a diferença na nossa sociedade. E hoje, mais uma vez, não vai ser diferente, com certeza. Eu quero dizer que esse é um episódio histórico. Estamos, basicamente, inaugurando o nosso novo estúdio, né? Nós já temos gravação que foi realizada aqui no episódio passado, mas nessa estrutura, com essas belas cortinas, com realmente o estúdio melhor montado, digamos assim, no novo formato até de composição, e você vai reparando aí durante o episódio, é novo, é daquilo que a gente estava almejando desde o princípio, sonhando até mesmo, por que não, né? Empreendendo nesse aspecto, e agora a gente está aqui realizando com o seu apoio, com a sua iniciativa, você que nos curte, que está sempre junto conosco, então é um presentaço do No Topo, mostrando a sua solidez e que a gente possa estarmos sempre juntos no topo, buscando aí o crescimento e trazendo as boas ideias, como hoje não vai ser diferente. Então, episódio de estreia. Olá, Edinho, tudo bem? Olá, Mazinho. Olá a todos os nossos seguidores. É um prazer estar aqui novamente. É verdade, estúdio novo, com configuração nova, mas a mesma qualidade de sempre. Então, é um prazer estar aqui novamente, trazendo mais conteúdo gratuito para você se inspirar, para você também empreender. Lembrar nossos patrocinadores que estão conosco nessa empreitada, a Econova, inteligência em processos químicos, produtos e processos para a indústria têxtil, tecnologia, inovação e sustentabilidade. A Econova traz para a sua empresa. Siga lá no Instagram, @econovaquímica. E também está conosco, a partir do episódio de hoje, a BML Patologia. Você quer investigar causas de doença, fazer diagnósticos com mais precisão, buscar preventivos? Fala com a BML, ela é especialista nisso, ela vai a fundo nos exames e apresenta para você os diagnósticos com precisão. Siga no Instagram, @BMLpatologia. Olá, Sheila. E aí, pessoal, que honra estar aqui hoje nessa nova estrutura, né, nesse novo formato, e pedir para que você nos ajude a continuar mantendo esse podcast tão glorioso e tão firme como a gente já vem há quase 2 anos aí de programa. Então, nos siga nas redes sociais, interaja conosco, comente, compartilhe os conteúdos com seus conhecidos, com seus amigos, porque isso nos ajuda a chegar cada vez mais longe. Se você puder ouvir no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, perfeito, mas se você prefere assistir a entrevista em vídeo, nosso canal no YouTube, no Topo Oficial, lá a gente pede também que você se inscreva no nosso canal, que ative o sininho de notificações. Toda quarta-feira o conteúdo novo é postado e ativando o sininho de notificações você não perde nada. Toda quarta-feira, lembrando, às 7 horas da manhã o conteúdo é postado. Isso já é uma rotina, 2 anos de programa, então não perca. Assine o nosso canal, ative as notificações e fique por dentro de tudo. Mazinho, quem é o nosso super convidado que já está aparecendo aqui na tela? É isso aí. O formato novo das câmeras, o pessoal vai se acostumando e é evidente que é um protótipo, a gente vai melhorando com o passar dos episódios, mas já está aí aparecendo e vai entrar para a nossa história. Eu falava para ele nos bastidores, porque querendo ou não, né, de fato, esse novo formato é o nosso primeiro convidado e honrosamente a gente recebe aqui o empresário, né, o Maicon Menzen, da Betonarte, da Mask. Nós vamos falar muito sobre essas empresas, mas Maicon, seja muito bem-vindo aqui ao No Topo Podcast. Bom dia, Mazinho, Edinho, Sheila, é um prazer enorme estar aqui, ainda mais nesse dia especial de inauguração do novo espaço também, e vai ser um prazer conversar com vocês, com a audiência e contar um pouco de história também, que a gente gosta bastante. É isso, e o Maicon, de fato, muito bem sugerido, porque vem com uma história belíssima, a gente vai poder abordar bastante sobre ela. Eu queria inicialmente que você se apresentasse, Maicon, contasse aí, esse sotaque, ele não é muito daqui, né? Então é mais um que veio, com certeza, colaborar conosco, mais eu diria assim, um vizinho do estado vizinho aqui, que tem essa colônia imensa aqui do Rio Grande do Sul, acima de tudo, e que a gente tem muito orgulho. Os meus sogros, inclusive, são gaúchos. Então, que você pudesse contar um pouquinho essa trajetória até você vir a Blumenau, por favor. Legal, legal. São culturas conectadas, né? O churrasco é o mesmo, um é na grelha, o outro é no espeto, né? Mas o povo aqui gosta tanto de carne quanto a gente lá no Rio Grande do Sul, né? Então, eu sou de Carlos Barbosa, é uma cidade próxima ali de Bento Gonçalves, Terra na região. Do futsal, né? Terra do futsal, da Terra da Tramontina, uma empresa muito conhecida lá. Então, é uma cidade bastante conhecida. A matriz da nossa empresa é numa cidade vizinha, se chama São Vendelino, uma cidade que tem 2.200, 2.500 habitantes hoje. Caraca! Uma cidade muito pequena, né? Uma cidade nova ainda, e ela é a última do vale, né? Ela está no pé da serra, depois começa a Gringolândia. Já pelo sotaque do garrafa, do churrasco, aí tu já sabe que
O pessoal italianada lá não brinca, né? Então, em 2018, que eu vim para Blumenau, né? Trazer essa história da Betonarte e também, assim, adoro a cultura gaúcha, né? E aqui ela é muito presente também, né? A gente vê que o povo gosta de tomar chimarrão, o povo gosta de churrasco, gosta de se encontrar. Tem costelão, fogo de chão aqui também toda hora, né? Vou te confidenciar uma situação, Michael. Eu e o Edinho somos irmãos, todo mundo sabe, mas o nosso tio já foi vereador aqui na cidade, o Ivo Radlich, blumenauense, sempre, mas ele foi o fundador do primeiro CTG aqui da região, lá na década de 70, Centro de Tradições Gaúchas, que hoje é tão comum aqui na região. Ele foi o fundador, sempre foi um admirador das tradições gaúchas. Muita gente acha que ele é gaúcho, nunca foi gaúcho, é blumenauense, mas olha que bacana, como nós somos próximos, de fato, dessa cultura e sempre convivemos, desde criança. Eu me lembro de tantos amigos gaúchos, a colônia gaúcha aqui é muito forte mesmo. Sim. E acho que tu te sentiu em casa, assim, porque logo começasse a encontrar, principalmente, conterrâneos, né? Exato. E só lembrando, a gente está gravando na semana do 20 de setembro. Essa semana, aqui Blumenau, a Semana Farroupilha, Blumenau teve também um espaço para comemorar essa tradição gaúcha aqui também, né? Que foi muito bacana também. Verdade. Inclusive, aqui, logo que eu cheguei, eu vim sozinho para Blumenau, então eu sou gremista, né? Então procurei o consulado gremista na época. Já vai gerar polêmica aí, galera. 2018, né? O Grêmio já vinha num fim de ciclo, mas ainda muito bem, então dava uma galera muito grande que se encontrava para ver o jogo. E toda a última quinta do mês eu participo de um jantar que a gente chama de gauchada, é um grupo que tem aqui. Então, tradicionalista, só música nativista, gaita, viola. Então, é um grupo grande, um grupo unido. E eu vou dizer assim, me arrisco a dizer que lá no Rio Grande do Sul é difícil encontrar um grupo que cultiva a tradição tão raiz como esse pessoal aqui, né? Olha só. Então, a última quinta do mês a gente tem um jantar sempre, vai ser semana que vem, provavelmente. Lembrando que tem também aqui o consulado dos Colorados, né? Tem também. Importante citar aí, 30% da torcida gaúcha é colorada, então é uma parcela importante, né? Aliás, a minha esposa, você tem uma ideia, que é baiana, mas os pais gaúchos, ela é colorada em virtude dessa origem dos pais e tal. Então, essa divisão ela é o tempo todo, né? Bacana. Mas, Michael, por que Blumenau? Assim, vamos começar a contar a história da Betonarte lá atrás, que ela está muito conectada com essa cultura, com esse estilo alemão, né? Então, a Betonarte tem 18 anos, mas ela começou dentro de uma empresa que já tinha mais de 20 anos, né? Havia uma empresa que chamava Artefatos de Cimento Novo Hamburgo, que era do seu Adelmo, pai do Jair, o fundador da Betonarte, que fazia vigotas de laje, fazia tubos, né, bueiro, né, essa parte mais bruta de concreto. Então ele produzia lá em São Mendelino isso. O Jair vinha do mercado de calçados, ele tinha uma empresa muito grande lá na época, nos anos 90 para os anos 2000, no ramo de calçado. E acabou que o mercado do calçado sofreu muito aqui, como o têxtil aqui na região sofreu em alguns momentos. Lá no Rio Grande do Sul era muito forte o calçadista, mas enfim, movimentos de mercado, produto vindo de fora, então acabou se tornando inviável e ele veio para esse mercado, começou a olhar para o mercado da construção. E ele viajava muito para a Alemanha e lá, anos atrás, ainda mais de 25 anos, 30 anos hoje, ele via aqueles blocos de concreto com flores plantadas dentro, né? Então, sempre gostou de jardim, mexer em jardim, ele com a mãe dele, plantar gerânios, né? E ele se encantou com aqueles blocos lá e ele viu uma oportunidade de negócio, né? O Jair é um visionário, foi prefeito do município lá com 26 anos. Caramba, então é um cara que circulou pela política, sempre foi empresário também, foi um empresário muito grande, como eu falei, no ramo do calçado, e acabou vendo uma oportunidade ali. Então ele entrou nessa empresa que na época era administrada pelo pai dele, e começou a fazer novos produtos. Então, o nosso primeiro produto é o muro flor, né? Então, aí surgiu o nome Betonarte. Beton, concreto, né? Então, a gente faz arte em concreto há 18 anos, né? E esse primeiro produto acabou trazendo para um mercado que já estava se consolidando, que é o mercado do concreto. Aí começou a fabricar paver, né? Aqueles, é muito usado em aqui calçada. Na 15 de novembro, por exemplo. Isso. Né? Os pavers que hoje estão pela cidade inteira. Exatamente, né? Então, na época, começou esse mercado dos pisos pré-moldados, pisos intertravados. Né? Então a Betonarte começou a fabricar em grandes volumes aquilo. Na época era uma novidade e ainda poucas empresas fabricavam, né? No Rio Grande do Sul tinha 2 ou 3 assim que tinham um bom porte, né? Além da Betonarte. E a empresa começou a crescer muito com isso, né? A fazer grandes obras de pavimentação. Mas a linha sempre foi o objetivo do Jair e da empresa, né? O Dirceu, que começou junto com ele também, que hoje são meus sócios aqui, né? A fazer coisas diferentes, né? Então o muro flor ele não é um bloco de concreto simplesmente, né? Então ele é um artigo de decoração que você empilha, que ele é modulado. Tem no catálogo que eu deixei para vocês, né? Agora recente a gente fez uma obra grande com esse bloco lá no Alles Park, em Pomerode também, um muro de contenção lá nos fundos.
E aí começaram a vir novos produtos, né? Então veio primeiro com um formato um pouco mais orgânico, um muro-flor mais curvo, depois blocos na linha mais reta, aí surgiram pilares e a empresa sempre foi focada em ouvir o cliente, né? Então no início se imaginava que esse bloco seria colocado no material de construção, numa Leroy Merlin, numa Cassol, numa Balarote, e a pessoa fosse lá comprar esse bloco e montasse na sua casa, né? Porém, logo foi visto que as pessoas queriam um projeto, queriam uma instalação desse bloco, né? As pessoas não se interessavam em comprar isso, a não ser que a gente fosse lá, visitasse a casa, medisse, projetasse e depois executasse a obra, né? Então, a Betonarte que começou a ser inovações em concreto, depois de um tempo a gente concretizamos ambientes de vida, né? Então, não vendemos apenas produtos, né? Começamos a executar a obra, né? Aí, com isso, a gente começou a entender algumas demandas do mercado. O mercado queria pisos diferentes, o mercado queria muros diferentes, o mercado queria produtos com mais durabilidade. A gente lançou o deck e o pergolado em concreto, já há mais de 10 anos, né? Então você consegue fazer esse que está na capa do catálogo de vocês. Quiser mostrar, não sei se vai aparecer aqui na câmera. Posso mostrar? Pode. Então, são estruturas de concreto pré-fabricadas, né? Um deck, um pergolado feito sob medida, que depois de pronto recebe uma pintura. Então ele fica igual à madeira, né? Porém... Olhando na foto parece madeira. Igual, né? Essa é a grande sacada da história, né? Você transforma o concreto em várias situações que parecem não ser concreto. Exato. Mas com a durabilidade do concreto, né? Essa é a parte importante. Esse é o grande sangue da Betonarte, né? Então, eu lembro que teve um momento que essa frase foi para o nosso catálogo, que o Jair trouxe ela numa reunião, numa inauguração nossa, que foi assim: a areia, a brita e o cimento é igual para todos, né? Então tu precisa de mãos para fabricar, mas tu precisa de coração para dar vida ao que tu faz, né? Então a Betonarte faz isso, ela pega areia, brita, cimento, que é um produto bruto, é igual para todo mundo, qualquer pessoa pode comprar uma betorneira, areia, brita e cimento. Agora transformar isso num ambiente de vida, botar cor, botar vida, botar flor, botar projeto, né? Esse é o grande... É o grande X da Betonarte, né? Então, com isso, hoje a gente já tem uma linha de mais de 150 itens em concreto, né? Então, como a gente começou a executar obras, a gente ouvia o arquiteto, a gente ouvia o construtor, a gente ouvia o pedreiro dizendo que aquele bloco tinha que mudar um pouquinho, o arquiteto... aperfeiçoando conforme o uso. O arquiteto ia dizendo, essa tua peça tem que ser um pouco maior, tem que ser mais moderna, essa linha curva tem que ser uma linha reta. A gente começou a fazer Construsul, começou a fazer Casa Cor, a gente está em Santa Catarina agora na Casa Cor, que está andando. Legal. Então a gente acaba escutando os profissionais e principalmente o cliente, né? Então a gente vai vender um piso, mas eu preciso de um meio-fio, um guia diferente, né? Eu preciso de uma floreira diferente que combine com o meu espaço, né? Então muitos produtos surgiram através de demandas de clientes. Vamos fazer um empreendimento e ele precisa ter um pisante, um piso, uma decoração, uma cor nova que seja exclusiva para ele, né? Então a gente desenvolve isso dentro da empresa e acaba virando um produto de linha depois, né? Então, dentro da empresa, a gente tem lá, desde dos primórdios, sempre um comitê de inovação, que é um grupo de pessoas, as cabeças pensantes, que se encontram mensalmente, a cada 2 meses. Agora vamos falar de lançamentos, né? Porque em 18 anos a gente está com mais de 150 itens, né? Isso são 10 lançamentos por ano, isso é um lançamento por mês, praticamente, né? Então, tem um caminhão de forma lá na empresa de produtos novos que vão surgindo, né? Ô, Mike, então, só voltando um pouquinho, Blumenau, por conta dessa questão da tradição alemã, essa ligação que já possuía o Jair, por exemplo, qual que foi a ideia? Lá em 2018, 2017, que a gente começou a conversa de Blumenau, eu lembro que alguns anos antes me ligou um blumenauense e fez uma compra de muro-flor, o Altenburg. Nos ligou para uma casa, uma casa lá em Porto Belo, que ele estava construindo na época, e ele disse: eu vi na Alemanha uns blocos de concreto, comecei a pesquisar, vocês fabricam esse negócio aqui? Ele ligou lá em São Benedito, né? Eu estava começando nas vendas, né? Isso deve fazer pelo menos uns 10 anos, né? Eu estou construindo uma casa lá em Porto Belo, eu quero botar esse bloco lá na minha casa, né? Tu consegue entregar para mim? E na época eu vendi umas 4 cargas, né? 4 caretas para ele, e eu vim lá do Rio Grande do Sul para instruir a obra, né? Eu não tenho como lá montar esse muro para ti, mas eu vou te entregar uma carga e eu vou pessoalmente lá explicar pro teu pedreiro como é que instala esse negócio, né? Mas até então a Betonarte não atendia Santa Catarina, só Rio Grande do Sul. Alguns clientes vinham retirar, mas muito pouco. Inclusive a gente bloqueava pesquisas de fora do estado, porque é um produto pesado, é um produto que precisa de um atendimento diferenciado. Mas aquilo nos chamou muita atenção, e na época o senhor Rui disse: olha, vocês têm que ir para Santa Catarina, né? Os alemães vão gostar desses blocos de concreto aí para plantar flor dentro, né? Então começou a gerar já uma expectativa, e o Jair, ele canta em coral. Lá no Rio Grande do Sul eles têm um coral masculino, e eles vieram cantar em Pomerode, Timbó, na Madre Paulina, Blumenau, e ele viu um monte de calçada em piso de concreto, né? Nós já com pisos exclusivos, diferenciados, patenteados nossos, né? Então, o pessoal adora usar concreto lá não tem basalto, não tem pedra como no Rio Grande do Sul, mas é todas calçadas iguais, né? Então eu acredito que vai ter
um mercado que vai consumir esses pisos diferenciados, o pessoal já está acostumado a usar, então é mais vir com uma novidade de um produto novo, né? Então, em 2017, eu estava num momento de vendas, assim, um crescimento muito legal. Já lá dentro estava no limite, a gente estava com algumas lojas já. Então, tinha o Dirceu, que era nosso gerente comercial, o Jair, o dono da empresa, e eu tocava a parte da matriz do comercial junto com alguns outros vendedores, né? E eu sempre buscando novos desafios naquele momento. Então, estava numa fase de vida que precisava de alguma coisa nova, queria evoluir, queria crescer. E ele me trouxe esse desafio. A gente veio no final de 2017 aqui conhecer a região. Aí, em 2018, a gente montamos um pequeno showroom que está montado até hoje, que é lá na IG Piscinas, no Salto Norte. A gente não tinha nenhum contato, a gente fez a Casa Cor Rio Grande do Sul com a IG, pedimos para a IG um contato em Santa Catarina, chegamos no seu Adelar e na Silvia, que são gaúchos de Santa Rosa também. Fomos muito bem recebidos, eles nos cederam um espaço. Santa Rosa é a terra da Xuxa, né? Pode ser, eu acredito que sim. Acredito que sim. E ele nos recebeu e nos cedeu um espaço. Ó, nós lá vamos montar um pergolado, vamos montar um deck. Eu peguei um punhado de catálogo, um tablet, um computador e vim para cá para começar a vender esse negócio aqui, né? Então foi desse jeito que a gente começou. Por quê? Porque a gente estava conectado. O nosso produto ele é um produto de área externa, né? Para quem usa pátio. Aqui tem muita casa, né? Não tem tanto prédio, até tem, mas tem muita casa ainda, né? Que as pessoas usam o ambiente externo porque quer calor o ano todo, todo mundo quer ter uma piscina, né? Então se aproveita muito mais essa área externa. O pessoal já gosta de usar concreto, faltava novidades, né? Então a gente entendeu que seria uma ótima oportunidade. Um estilo alemão, italiano, que gosta de flor, que gosta de jardim, que gosta de colorido, né? Então tinha tudo a ver com a nossa empresa e com os nossos produtos, né? Então, lá em 2 de abril de 2018, eu vim aqui oficialmente, né? Antes disso, a gente já vinha indo e voltando lá, montando o showroom para começar a entender o mercado, já fazendo algumas vendas, né? Mas a gente veio para cá com uma ideia inicial de revender os produtos. Eu viria como representante da empresa, onde eu tiraria os pedidos e os materiais viriam de lá. E a gente começou nesse movimento de trazer produtos de lá também. E logo a gente viu que seria inviável, né? Que se eu vou fazer uma obra na tua casa lá, Edinho, e a gente sabe pelo comportamento do nosso consumidor, você vai fazer um deck ao redor da piscina, né? 60 metros. Aí tu começa a obra, vem o caminhão, aí tu vai dizer assim, vamos esticar mais um pouco esse deck. Se eu fizer um ambiente a mais para botar uma cadeira ali, para fazer um espaço, aí o produto estaria muito longe, né? Então a gente logo entendeu, nos primeiros meses, que a gente precisaria de uma fábrica aqui, senão o negócio não seria viável, a gente não conseguiria evoluir, crescer, as margens se perderiam no frete, o produto chegaria caro para o nosso cliente, a empresa de lá teria que vender com desconto, o freteiro iria dar desconto para nós, mas ainda assim chegaria muito caro, né? Além da dificuldade logística, né, que a gente ia ter na época. Mas a gente começou assim para sentir o mercado, sentimos que seria possível, né? Logo depois, já em maio, que a gente conversou, aí nesse momento que eu virei sócio também da empresa, a gente abriu uma nova empresa aqui, que desde 2018 é a Vale Europeu Concretos, que é a nossa empresa em Santa Catarina, com o Jair e o Dirceu também sendo sócios aqui, para começar uma nova indústria que usaria também, obviamente, todo o portfólio, o know-how, a estrutura da Betonarte. Seria Betonarte Santa Catarina, né, através da Vale Europeu Concretos, que a gente começou esse movimento de mercado aqui. Agora, explica um pouquinho como é que você iniciou na empresa. Vamos lá. Eu comecei na empresa com 17 anos, né? Eu sou lá do interior de Carlos Barbosa, uma localidade que se chama Santo Antônio do Forromeco. É bem conhecido lá, é entre São Vendelino e Carlos Barbosa, né? Santo Antônio do Forromeco. Forromeco, Isso. uma cidade. É uma localidade. Uma localidade. Como se fosse uma Nova Rússia pequenininha, né? Perfeito. Tem um rio lá, um rio que se chama Forromeco, e essa comunidade se chama Santo Antônio do Forromeco. Pertence né? a qual cidade? Carlos Barbosa. Carlos Barbosa é no mesmo. interior, né? Perfeito. A propriedade do meu pai é a última de Carlos Barbosa, depois vem Farroupilha, e aí ali a gente está a 11 quilômetros de Farroupilha, a 12 de São Vendelino e a 25 de Barbosa, do centro, né? De Carlos Barbosa, Caraca. no caso, né? Então ela pertence a Carlos Barbosa, mas ela é longe do centro da cidade, é bem retirada. Então é um interior assim super simples, é um pessoal assim que é uma comunidade que foi muito pobre há muitos anos atrás, né? E agora vem evoluindo, né? Principalmente por empresas de fora, né? Então eu me criei lá junto com os meus pais, né? Os meus pais trabalhavam até hoje, estão lá, trabalham na roça. A gente tinha um pouco de pareiral, trabalhava com porco e tudo mais, né? Tem uma areazinha de terra considerável também. Mas eu tenho uma irmã, então, o único filho homem. O meu pai já era bem de idade. O meu pai, quando eu nasci, ele tinha 52 anos já. Hoje meu pai tem 82, tem 30, né? Então já não tinha aquele gás mais. O único filho homem, sem muito recurso. Eu gostava muito de trabalhar na roça, né? Mas não tinha oportunidade, né? Dentro do cenário. Então o objetivo de um jovem daquela região é trabalhar na Tramontina.
Lá todo mundo evoluiu com a Grendene, buscar o pessoal lá, a Tramontina, a Santa Clara, que é uma cooperativa forte, né? E sempre teve um transporte para Tramontina à noite, que era que a Tramontina tem a cultura de pagar bem, de valorizar, de pessoas crescerem lá. Então eu me criei pensando, meu sonho, meu objetivo era trabalhar na Tramontina, né? Então, muito cedo, pelas dificuldades, eu comecei a trabalhar por dia lá. Meu tio tinha hortifruti, então, com 11 anos, eu comecei a trabalhar com ele nas estufas, arrancar toquinho de salada, plantar mudinha, enfim, para ajudar na família, poder comprar as minhas coisinhas, sempre queria ganhar meu dinheiro. Então, até os 17 que eu estudava, eu trabalhava um pouco em casa, ajudava a minha família também, que não era um grande volume, mas sempre que eu podia, eu ia trabalhar para alguém. Cortar mato, derrubar eucalipto, ou ajudar esse meu tio no hortifruti, na safra da uva e do pêssego, eu ia trabalhar para famílias que tinham um volume maior, então eu comecei a trabalhar ali. E aí eu me formei no ensino médio com 17 anos e eu queria começar a trabalhar, mas a Tramontina não contratava de noite menor de 18, né? Então surgiu a oportunidade. Um primo meu, que era da mesma localidade, trabalhava nessa tal de Betonarte que eu não conhecia, né? E ele me contava as histórias porque ele trabalhava nas obras, né? Então a Betonarte na época já tinha seus 5 anos, estava num crescimento absurdo, né? E ele fazia obra em todo o estado e fazia muita obra no litoral, lá em Xangri-Lá, na praia, né? Então dizia, a gente vai para a obra às 6 da tarde. A gente termina, vai pra praia, toma uma gelada com o pessoal, fica hospedado. E eu nunca tinha ido na praia ainda, né? Meu pai não tinha carro, eu não tinha recurso, né? Então eu não conhecia a praia ainda naquela época. Então, eu vou trabalhar nesse lugar, eu vou poder ir pra praia, né? Junto pra obra e vou ganhar pra isso. E a Betonarte pagava bem, né? Ou até hoje é uma empresa que tem cultura de pagar bons salários lá, né? E aí que eu fui lá fazer uma entrevista, né? Que ele me arrumou lá em fevereiro, conheci o Dirceu, que era o gerente comercial da época, e eles, olha, eu tenho trabalho para ti, mas só na produção. Na obra nós não estamos contratando, mas eu te contrato para produção. Tinha outras 2 pessoas que trabalhavam já da minha localidade lá, e daí a gente tinha um Fusca, que era daquela região para nós poder trabalhar. Um Fusca velho, caindo os pedaços, ficava na estrada direto, assim, né? Mas eu comecei a trabalhar na produção, na fábrica, fabricar esses pavers, esses blocos. Na época era 5 da manhã, 1 da tarde, né? E eu comecei a trabalhar ali e eu fiquei quase 2 anos na produção, né? Então, nesse trabalho pesado, né? Sim. Na época, muito mais que hoje, né? Hoje já tem alguns equipamentos que melhoraram um pouco o trabalho, condição, mais máquina, mas na época era muito pesado, assim, né? E como a gente estava num ritmo de 2 turnos, né? Era pauleira, né? Então, claro, eu vinha de trabalhar na roça, então já estava com uma estrutura física ok ali para trabalhar, mas aquilo para mim realmente não bastava, né? Mas no início eu não via como oportunidade dentro da Betonarte. Eu olhava para aquela empresa como uma possibilidade de eu ir fazer uma obra na praia, ganhar o meu dinheiro, comprar uma CG, uma motinho, que logo depois eu consegui comprar, né? E depois ir para Tramontina, que era o meu objetivo, trabalhar na Tramontina. Eu adorava, até hoje, assim. Vocês já leram o livro do Clóvis Tramontina? Eu vi a história dele, belíssima, né? Fantástico, né? A história da empresa. Então, eu tinha um primo, ele era casado com a minha prima, e ele trabalhava desde o início na Tramontina, ele virou mecânico lá e ele ganhava muito bem, né? Tinha casa boa, carro bom, mas, essa empresa que eu quero trabalhar. Eu sempre achei que eu ia ser mecânico, eletricista, alguma coisa assim, porque eu gostava de mexer nas coisas, desmontar e tal, né? Enfim, e daí eu comecei a seguir na Betonarte e ali foi um momento que eu comecei a conhecer algumas pessoas num nível um pouco mais alto, né? Me aproximar, né? A família da minha namorada na época era uma família bastante desenvolvida, que me ajudava muito. Eles viam que eu era um cara um pouco esperto, me davam incentivos e tal. A minha sogra da época me incentivava muito, me dava espaço, era uma pessoa empreendedora. Eu comecei a circular nesse meio, tá com pessoas mais desenvolvidas, né? Na própria Betonarte comecei a me aproximar mais dos chefes, dos líderes lá, como eu me destacava um pouquinho, então tive espaço, tinha para feiras junto, comecei a estudar, comecei a ler. Quando eu consegui comprar minha motinho, eu saía, fazia curso, fazia treinamentos, então eu comecei aí a ver um pouco mais de possibilidades, né? E aí surgiu naquela época, tinha muitos projetos de marketing multinível, né? Tu indica uma pessoa, tu abre uma loja virtual e tu vai colocando pessoas e daí tu vai vendendo para as outras pessoas, né? E todo mundo vai crescendo. E todo mundo vai ganhar uma Mercedes lá no final e vai fazer uma viagem para a Costa do Sauípe. Só que daí eu ia para as reuniões desses caras, e esses caras são uns vendedores absurdos, né? Esses caras te vendem uma ideia que tu sai de lá doido, assim, dopado com aquele negócio, né? Então eu comecei a conviver com essa galera, e essa galera te dava um treinamento para você vender o produto que você tinha em uma loja virtual, e para você indicar novas pessoas a abrirem suas lojas e assim sucessivamente, né? Um negócio que a gente sabe que no longo prazo não se sustenta, tanto que as pessoas que passaram por aquele projeto não teve continuidade. Mas no início eu aprendi muito com aquilo, né? E daí eu tinha minha loja virtual, né? Eu lá trabalhando na produção, batendo concreto, mas eu ia lá pro meu gerente e dizia, compra na minha loja virtual aí, né? Eu não tinha nem computador em casa, nem internet, né? Até hoje lá nos meus pais não tem internet nem sinal de celular, né? Caraca. De tão interior que é, né? Mas aí o pessoal começou a me ver como alguém que tinha alguma vontade de dar um passo à frente, né? E aí o Dirceu
na época que a gente já tinha uma certa proximidade, ele me convidou para conversar com eles. Cara, o que tu quer aqui na empresa, né? Eu já tinha um certo destaque na produção, aprendi a operar as máquinas, já estava num serviço melhor, já estava operando, regulando, produzindo, né? Eles, o que tu quer? Tu quer fazer um curso de elétrica, eletrônica e ficar cuidando na unidade fabril? Tu quer ir para a obra, aprender e daqui a pouco tocar a obra? Ou tu quer comercial, né? Então, aí eles, não, eu quero ser vendedor dessa empresa, porque eu já estava naquela onda de vendas, né? Não, eu quero ser vendedor. E quando eu fui vender essa ideia do projeto, inclusive eu fui sugerir para ele viu que eu estava conseguindo me desenvolver, né? Então, ele viu uma oportunidade de ter um cara bom, um cara que vinha de baixo, então ele me deu a oportunidade de ser vendedor, né? Mas isso 2 anos depois da produção, diz, olha, mas para tu ser vendedor agora tu vai ter que trabalhar na obra pelo menos 6 meses, para tu aprender como é que instala um pergolado, um deck, né? Então eu passei um tempão para a obra também, mais cansativo, mais pesado ainda, né? Na época, pouco equipamento também, montar um pergolado, as vigas são pesadíssimas, né? Então, na época não tinha muito serviço de muque, largava na rua, o pessoal pegava nas costas e ia lá, montava com os andaimes, então... Mas passei um tempo e acabei conhecendo bem esse processo, né? E comecei a pegar muita confiança, porque eu já tinha confiança do pessoal da produção, porque eu pegava junto com eles, e daí eu conquistei a confiança do pessoal da obra, porque depois eu iria vender a obra e eles queriam ter que instalar com qualidade, com agilidade, que fosse lucrativa a obra, que o acabamento ficasse bom, né? Então, quando eu comecei nas vendas, né, eu ainda não tinha computador, eu não tinha habilidade com escrever e-mail, eu não tinha habilidade com essas coisas de tecnologia, fazer projeto, imagina, né? Mas eu aprendi rapidamente a fazer isso e eu tinha os caras da obra na minha mão, né? Então, quando eu ia vender a obra, mesmo se eu fizesse uma cagadinha, esqueci uns metrinhos, ou esqueci de calcular um caimento, ou deixei alguma coisa para trás, os caras me ajudavam a resolver, porque eu estava junto com eles há meses atrás, carregando os pergolados nas costas, né? Então, ali foi um momento bem bacana que eu comecei nas vendas. Aí, como eu não tinha caro, meu pai nunca teve também, eu bati 2 vezes o caro vendendo, dei perca total. Aí, na época, o dono da empresa queria me demitir, daí o Dirceu, meu gerente, falou, não, vamos segurar o cara, vamos investir, né? Imagina um cara que nunca dirigiu o carro, só fez autoescola, tirou a carteira, que a gente sabe que não aprende nada, né? E aí diz, não, agora tu pega... Isso dá um corte. Tu pega a chave e tu vai para Porto Alegre atender os clientes, né? Cara. Eu nunca tinha dirigido em São Vendelino, né? Pega o trânsito das 6 horas lá em Porto Alegre. Eu vou dizer assim, obviamente seria melhor ter tido um tempo maior para passar por isso, mas não tinha, né? Na época, pelo jeito que estava a estrutura, uma vendedora tinha acabado de sair, aí tinha uma outra vendedora nova, e o vendedor atual não dava conta, né? E o diretor disse, cara, é o preço de nós ter esse cara bom, né? Azar, né? Ele foi muito tempo trabalhar com o carro particular dele, enquanto o meu ficava sendo consertado lá, para que eu pudesse ter esse carro para continuar vendendo, né? Então, foram uns 2 anos assim. Na produção eu tive 2 anos difíceis, né? Até achar meu espaço e conseguir dar um passo à frente. Quando eu comecei nas vendas, os primeiros 2 anos eu não era um bom vendedor, né? Eu estava começando a entender o que era, né? Imagina, né? Eu nunca tinha visto dinheiro, de repente tu vai negociar uma obra de 20, 30, 50 mil reais, né? Então a gente tem algumas crenças, às vezes, que a gente tinha medo de falar o preço porque achava caro, né? Ou tinha dificuldade de habilidade de uma grande negociação, né? Mas acho que o grande diferencial foi ali que os clientes sentiam que tinha uma humildade por trás da minha venda e que eu sabia o que eu estava fazendo, né? Porque eu tinha passado um tempo na produção, eu conseguia dizer, esse piso foi produzido dessa forma, ele tem esse traço, ele tem essa resistência, essa cor aqui vai aguentar tanto tempo, a instalação vai dar certo, porque eu estava meses atrás, eu consigo te dizer que essa sapata desse pergolado precisa ser feita mais profunda, porque o solo é ruim, então se tinha né? Uma propriedade técnica que faz toda a diferença, né? A credibilidade, né? Eu gostaria hoje de ter 2 anos e meio para treinar meus vendedores nesse mesmo processo que eu passei. O que fosse 6 meses, né? Para o cara ficar 2, 3 na produção, para o cara ficar 2, 3 na obra, para entender. Hoje não se tem mais esse tempo do jeito que está um negócio, na velocidade que está, né? Mas eu vejo que foi um processo muito inteligente nessa época, né? Depois eu vim para vendedor, então tive uns 2 anos de venda assim difíceis até achar o meu espaço, pegar a confiança que eu não ia mais bater o carro, que eu ia fazer, que eu não ia errar o orçamento, que volta e meio eu errava o orçamento, eu tinha dificuldade para isso, né? Então eu consegui achar meu espaço ali, aí eu consegui passar pelas lojas, né? Na época tinha 4 lojas, tem hoje 3 ainda, uma era em Xangri-Lá, Porto Alegre, Estrela e Farroupilha, né? Então eu estava com um certo destaque lá, então ia ter férias de um dos representantes, eu passava um tempo lá, conhecia a região, fazia uma análise minha, olha, eu acho que a gente tem que mexer no showroom, botar um produto diferente, acho que a gente tem que fazer uma feira, a gente tem que mudar a estratégia, então eu já comecei a ser ouvido naquela época, né? Isso foi em 2011,
2011 eu comecei, então ali por 2013 fui para as vendas. Então em 2017 já estava há 4 anos, então estava voando, estava com 24, 25 anos, né? Então para um cara que começa e trabalha de pedreiro 15 horas por dia, para mim ir lá vender, trabalhar no sábado, trabalhar no domingo, ir cedo e voltar tarde, claro, é um prazer para mim, né? Tá com uma camisa limpa e poder me sentir bem, ir para as feiras e ser alguém importante na empresa, ser ouvido nas reuniões quando a gente tinha uma reunião de inovação. Então eu estava assim muito feliz com aquilo, com aquele crescimento, né? E aí, em 2017, que o Jair chegou para mim, né, o dono da empresa, ele veio para fazer esse evento do Coral aqui em Santa Catarina, viu essa oportunidade de mercado. Ele me viu como um cara que tinha muito potencial para crescer. O Jair é um visionário assim, de pessoas e de projetos, né? Então, ele disse, cara, nós temos que fazer alguma coisa com esse cara, porque lá dentro, a não ser que o meu gerente saísse, ou a gente abrisse uma loja em outra região, não teria mais espaço para eu avançar lá, né? E a gente entendia que naquele momento, se fosse para dar um passo, seria talvez um pouco maior, né? Vamos para Santa Catarina, a gente estava olhando Passo Fundo, outras regiões lá também. E daí ele se encantou por aqui. Eu estava num momento assim, profissionalmente muito bem, pessoalmente não tanto. Estava num relacionamento que não era compatível comigo, que não estava legal. Então, acabei lá naquele momento fazendo um treinamento, fiz um mastermind. Talvez já ouviram falar, né? Aqui em Blumenau tem inclusive também, fui apoiador de um time. Então, eu passei por um processo de mastermind e lá eu vi que eu tinha algumas coisas na minha vida que eu tinha que mudar, né? Algumas coisas com a minha família, com os meus pais e tal, que eu conseguia ajustar. Eu estava num relacionamento que não servia para mim, né? Pelo estilo, né? Que era uma pessoa legal, que eu gostava, enfim, mas que a longo prazo não era incompatível com aquilo que eu queria para minha vida e ela para ela. Aí, ao final do treinamento, eu terminei aquele relacionamento. O Jair me chamou e disse, cara, vamos dar um passo à frente, vamos abrir uma nova região, né? Tá afim? Daí ele trouxe a proposta lá numa terça-feira, disse, cara, até sexta tu me fala, né? Tipo, mudar de estado, sair de lá, começar um negócio. Só que assim, é agora, né? Então, ele trouxe a estrutura e está. Na sexta eu concordei, falei com a minha família. E já estava no foco, é Blumenau? Sim, exatamente. E quando ele te propõe na terça-feira lá, ó, Blumenau. Vale Europeu. Vale Europeu. Vale Qualquer Europeu. lugar, então, ele trouxe daqui. um mapa lá, ele trouxe um estudo, ele trouxe toda uma ideia lá, ele jogou no meu colo. Conhece Blumenau? Não, nunca fui. Tinha vindo no máximo a Floripa, né? O que tu acha de nós abrir um negócio lá? Vamos abrir uma loja, tu vai vender para nós lá, a gente vai repor aqui internamente o teu lugar. E só uma dúvida que eu tenho, ele é luterano? Não. Não, porque quando veio no Coral, então eu imaginei que fosse luterano, porque aqui é muito forte, como lá a religião luterana. Sim, mas não é católico. Perfeito. Inclusive ele foi seminarista, quase foi padre. Olha só. Lá no início da vida dele. Enfim, daí ele veio com essa ideia, ele me trouxe o mapa do Vale Europeu, a gente traçou ali. A nossa ideia inicial seria Brusque, Pomerode, talvez não uma cidade mais central, uma cidade um pouquinho menor, né? Pelo nosso histórico lá de São Vendelino, que funciona muito bem, a questão de conseguir mão de obra, muitas vezes é um pouco mais fácil, às vezes uma cidade menor, de tu ter pessoas para esse trabalho, né, inicial. Enfim, custos de aluguel, outros custos também. Mas aí a gente veio para cá e daí que vem a questão da oportunidade, né? A gente, vamos para Santa Catarina. A gente entrou em Tijucas, Madre Paulina, saímos em Brusque, Pomerode, na época estava sendo montado o passeio pomerano ali, né? Então já tinha uns pisos diferentes, daí a gente veio na Vila Germânica, tomamos um chopp no final do dia, né? E aí no outro dia a gente ia visitar a loja da IG, que era o nosso único contato aqui em Blumenau. A gente visitou lá o seu Adelar, nosso amigão, até hoje parceiro do negócio também. E ele nos recebeu de uma forma muito especial, ele e a esposa dele, a Silvia. Esse cara, monta aqui, tinha um pátio grande. Tá, então nós vamos montar um pergolado aqui, tu vai conseguir uma cadeira e uma mesinha para mim e eu vou vir morar aqui e eu vou vender. Quando tu vender a piscina, tu vai dizer para vender o deck junto e os caras vão vir aqui e vão comprar esse negócio, né? E aí eu vim lá em fevereiro, março, montar esse negócio, esse showroom. E dia 2 de abril, que eu faço aniversário em 31 de março, então fiz 25 anos e depois eu vim para cá. 2 dias depois, que era uma segunda-feira, daí a gente começou a vender o negócio com a ideia assim, vamos vir, o cara vai vender a piscina, ele vende 20 piscinas por mês, a gente vai vender 10 decks junto, vai botar num caminhão, aproveitar o frete, os caras vão comprar e vai dar tudo certo. E não vão comprar. Então, o planejamento é tão bonito, né? A gente veio com uma emoção muito grande, a gente é motivado, já é assim, eu sou assim, e realmente assim, com uma crença muito grande. E antes de eu vir morar aqui, eu vim em fevereiro, estava montando o showroom, aí o Adelar falou, cara, eu vendi uma piscina lá na Itopava Central, vamos junto lá. Aí era o primeiro cliente que eu atendi aqui. Aí eu visitei o cara, era um cara que tinha um poder aquisitivo legal, botou a piscina, gostou de mim lá, eu fiz um projeto para ele, tipo, na sexta, sei lá, a gente visitou. Aí eu fiz de noite o projeto para ele,
No sábado eu fui apresentar e vendi pro primeiro cara, tipo, uma obra de uns 25, 30 mil reais na época, né? Eu liguei pro Jair e disse, cara, vai dar certo esse negócio, né? O primeiro cliente deu, né? Foi uma bola dentro aquela venda. E o cara não nos pagou depois, só pra um detalhe, né? Foi uma das poucas inadimplências que a gente Caraca, teve, né? mas já de cara assim já deu... Já de cara deu um negócio, então a gente veio muito empolgado no Não, mas início, deu um negócio, né? e também não pagou, quer dizer, deu os dois lados. Mas né? a gente não sabia naquele Sim. momento, né? Deu uma entrada, ele teve problemas, teve um divórcio no meio do caminho, enfim, aconteceram algumas coisas, Eu né? quero dizer assim, depois também não deu uma brochada, que deu um entusiasmo e depois, pô, Então, assim, se for pra ser assim, também não vai dar liga. a gente tem os momentos de brochada. Um deles é esse, né? Quando começa. Daí a gente veio para Blumenau em abril e maio tinha a Fenabit, tem até hoje, são nossos parceiros, a Feira da Construção, né? E a gente montou um stand top, né? O que aconteceu na Fenabit, né? Uma feira de 20 mil pessoas, né? Vocês devem lembrar, eu lembro muito bem, mas alguns não lembram que é conectado com a feira. A greve dos caminhoneiros. Sim. Foi conectado com a feira. A gente estava montando, aí no meio da semana acabou o combustível, caminhoneiros parados, o nosso caminhão conseguiu chegar, tipo, antes, porque estava vindo, sei lá, era segunda, terça, o material chegou na Vila Germânica, né? Eu consegui encher o tanque no último dia do carro para fazer o processo de montagem, aí aquele caos total, né? E a gente foi fazer uma feira de 20 mil pessoas, deu 300, 500 pessoas, né? Nossa primeira feira, um investimento alto e tudo mais, né? Então foi bem complicado. E nesses 2 meses ali que eu vim, 3 meses que a gente já estava trazendo, logo a gente viu que não seria sustentável assim esse negócio de trazer de lá. Teria que ter uma fábrica, pelo menos para alguns produtos serem fabricados aqui, né? Aí nessa vinda-feira vieram juntos o Jair e o Dirceu. Na época, o Dirceu era o gerente comercial, era meu chefe antes de eu vir para cá. Aí eu vim para cá. E eles vieram juntos para a feira, né? Daí houve um momento de uma conversa entre eles, né? Porque aí o Dirceu trouxe, pô, Jair, tu me tirou o melhor vendedor e ele tá lá agora numa gelada, né? Então nós temos que resolver o problema aqui e nós temos que resolver o problema lá, né? E eu tenho a solução. Ele trouxe uma ideia que os dois construíram juntos. Aí naquele momento o Dirceu abriu uma empresa para ele, que lá é a Obra Prime, que ele tem hoje também. Aí o Dirceu faz as vendas, o comercial. Então a Betonarte fabrica, né? A Betonarte fabrica. Quando alguém liga lá, é a Obra Prime, que é a empresa do Dirceu, que vai lá, atende, que vai lá, faz o projeto, que vai lá e faz a mão de obra. Então eles separaram um pouco as empresas, né? Um foco na produção, o outro foco na parte de vendas e comercial, além dos representantes. É basicamente um revendedor, um representante, mas estão juntos, né? Próximos, né? Então separaram os negócios para tornar a empresa mais ágil. E daí naquele momento que a gente abriu a empresa aqui juntos, né? A gente abriu a Vale Europeu Concretos, que o Dirceu virou sócio também, abriu a empresa dele, virou sócio aqui da nossa empresa. Eu virei sócio também naquele momento e o Jair também vem como Betonarte. A gente abriu a empresa. Isso a gente conversou em maio, em junho a gente fez alguns acordos ali e alguns planejamentos. Em agosto a gente abriu a empresa e em setembro já saiu peça aqui em Blumenau, né? Então a gente começou daí a fábrica também, começou a fábrica com um funcionário, né? Dia 4 de setembro saiu a primeira peça, o Felipe está conosco hoje, ele coordena uma das fábricas aqui, nosso primeiro funcionário aqui. E aí aquela coisa, né? A gente já teve uma brochada da primeira venda, a gente já teve uma feira com greve dos caminhoneiros, a gente aluga um terreno, o seu João aqui, gente boníssima também, e aí eu já tinha ouvido falar que Blumenau, alguns lugares, dava enchente ou enxurrada, né? Daí eu falei pro cara, olha só, o pessoal me falou que tem alguns lugares aqui que dá enchente, dá enxurrada, né? O teu não é um dos casos, né? Não, deu em 2008, né? Faz 10 anos que não dá, cara. Não vai dar, já foi desassoreado o negócio aqui, o nosso arroio. E lá em 2018, não sei se você, início de 19, não sei se vocês lembram, deu uma vez uma chuva bem pesada, caiu uns muros, eu acho que até morreu pessoas aqui em Blumenau também na época. E já, nós, 3, 4 meses de fábrica, já recebemos meio metro de água na nossa fábrica. Puta vida. Então já... Eu só ia dizer, porque se pegou 2008, não era uma região tão inerte assim. Porque, por exemplo, nós moramos em região que pega água e nós não pegamos em 2008, só para ter uma ideia. E moramos em região que pega água. Então, se pegou em 2008, já era alguma coisa ali que era bem recorrente, para falar a verdade. Sim, enfim, assim, o nosso produto não estraga, né? Sim, mas dá aquele baque mais um, né? Pô, daí tu chega no outro dia, aquele lodo fedido dentro da tua fábrica, assim, sabe? Pá! É um saco, né? Daí tem os teus móveis no escritório, história. Então a gente começou num galpãozinho pequenininho, caindo os pedaços, assim, né? Trazendo muitos produtos de lá, utilizando o know-how, né? Para começar a sentir o mercado. Então a gente foi bem pé no chão, começamos com um funcionário, depois 2, depois 3, foi crescendo, né? E aí, de novo, os 2 anos, né? Então a gente teve 2 anos, assim, difíceis. Até o mercado nos conheceu, o blumenauense. Ele é um cara que ele quer ver pronto, ele quer ver montado. Então, ele não é um cara que sai comprando, né? Desconfiado, então, né? Exato. E tá certo, né? Pô, vem uns loucos de fora aqui, vão vender um negócio. Será que vão estar aqui o ano que
vem, se der um BO. Vou entregar esse Vou produto. entregar esse negócio, vou pagar uma entrada pros caras, né? Então, assim, tu precisa de um momento criar alguns cases, fazer algumas obras-chave, ter alguns nomes na região-chave, né? Tem alguns nomes muito conhecidos, que você vai fazer uma obra, o Allianz Parque Pomerode é um caso assim, né? A maioria dos blumenauenses conhece o Allianz Parque, já foram lá, ou conhece algum dos sócios, dos donos, alguém que trabalha lá, ou alguém da consultora Stein, que foi quem executou, né? Então, quando você fala com o cliente, você diz, eu usei esse case. O cara vai ligar para alguém lá e diz, não, os caras são ponta firme, né? Eles entregam, né? Então, os primeiros 2 anos a gente viveu alguns desafios para estruturar, criar uma equipe, né? Até porque eu era um vendedor, eu não era um administrador de uma empresa, né? Daí tu se depara com RH, com financeiro, com fluxo de caixa, com um banco, com muita coisa fiscal, contabilidade. Eu era vendedor, né? Então, sabia vender concreto, não sabia administrar uma empresa de concreto ainda, fui aprendendo. E a gente trouxe, na época, até por questão de recurso e por estratégia, nenhuma pessoa pronta. A gente contratou pessoas, vamos dizer assim, um estagiário, um cara que era servente de pedreiro para nós ensinar ele a ser um gerente de produção. Um cara que era de outro ramo para nós ensinar ele a ser vendedor. Muito mais pelo talento que a gente via nas pessoas do que por contratar profissional pronto. Hoje a gente consegue contratar um engenheiro pronto, um arquiteto pronto, um administrador pronto, se precisa. Mas na época, financeiramente, não se tinha como. E até pelo processo, né? Pô, vou contratar um gerente para... Mas não tem ninguém para ele mandar ainda, né? Tenho 2 caras na produção, vou contratar um gerente de produção para mandar em quem, né? Então eu tinha que ter pessoas que produzissem e também gerenciassem, né? Então a gente começou a criar isso, criar parceiros, criar cases, né? Em 2 anos a gente começou a estruturar o negócio. Pô, tá ficando bom. Início de 2020, que a gente veio, 2018, tava batendo 2 anos em março, né? Que eu tava aqui e aí veio a pandemia, né? Quando tava começando a achar o caminho. Pô, um balde de água fria, né? No primeiro momento... foi um susto muito grande, né? A gente ficou 30 dias sem tirar nenhum pedido, nenhuma venda aconteceu, né? A gente deixou 15 dias de férias, todo mundo em casa, a empresa não estava muito capitalizada no momento, né? Então a gente se assustou um pouco, né? Depois, lá no final de abril, começou a tirar uns pedidos. Pô, abril até salvou um pouquinho. Maio começou a vender mais, junho mais. Pô, a gente pegou uma onda. A pandemia, programa da construção. É isso que eu ia te dizer no começo. Quando tu começou a falar que as pessoas querem investir na casa e tal, a pandemia ficou um ápice disso, né? A pessoa ficando em casa, ela começou a reparar que aquele muro podia ser mais bonito, que aquele jardim podia acontecer. Aí o cara tá 3 meses em casa, ele, a mulher, as crianças, vê que não tem um banco no jardim para ele sentar, ficar lá fora, né? As crianças não aguentam mais ficar dentro de casa. Pô, por que não tem uma piscina aqui, né? O pessoal das piscinas vendeu muito, né? Então, e nesse momento aconteceu uma coisa interessante também, que daí eu fiquei 14 dias em casa também, aquele lockdown total no início, né? Com a Bruna, minha namorada. E ela já há muito tempo dizia, cara, tem que fazer um Instagram, A gente usava as plataformas, site, Instagram ainda da matriz lá. Só que aqui é outro negócio, é outra empresa, é outro mercado, né? E acaba se tornando mais lento quando você depende de um outro, né? E a gente abriu o Instagram naquele momento e as nossas redes sociais hoje bombam muito aqui na região, né? A gente vende muito através da rede social. Então, daqueles 15 dias em casa, a gente refez a estratégia comercial do negócio, repensou ele, já na semana seguinte começou a vender. Então, a gente pegou 2 anos de um crescimento, assim, muito legal. Um mercado consumindo muito, as construtoras vendendo muito, uma dificuldade de administrar os insumos que vieram aumentando muito o preço, né? Mas por outro lado, você conseguia subir naturalmente, cara, amanhã vai subir de novo, é aquela coisa de inflação, né? Se tu fechar hoje esse contrato, esse preço, amanhã pode ser que o ferro suba mais 10% na Gerdau e eu tenha que subir 10% para ti, né? Então havia uma urgência, aí o cara que ia viajar para Miami, ele não foi mais, ele botou 20 pau e disse, cara, vou botar no meu jardim, vou botar uma piscina, né? O cara saía para jantar 2 vezes por semana, gastava R$1.000, não estava mais fazendo, estava dentro de casa, basicamente, né? Então esse público ele acabou investindo mais nas suas casas, valorizando mais estar com a família, ali ter um ambiente legal, porque ele não estava mais saindo tanto, não estava mais passeando tanto, não estava mais indo para a praia tanto, né? Então houve uma mudança no consumo e a gente acertou muita coisa naquele momento. A empresa começou a crescer, a gente conseguiu contratar mais pessoas, vendendo bem, surgindo grandes obras. A gente mudou lá estava na Itopavazinha, mudamos para o Badenfurt, num espaço maior, num galpão maior, conseguimos botar uma estrutura melhor de fábrica, ponte rolante, empilhadeira, então estruturamos as equipes comerciais. Então deu para dar um passo bem legal a nível do nosso negócio nesses 2 anos, né? E aí, no 4º ano da empresa, que surge a Mask, né? Que a Mask é uma empresa blumenauense, né? Vale citar a história dela, que ela tem mais de 40 anos aqui em Blumenau. Ela foi a Simenaus. A Simenaus, talvez alguns conhecem, que era uma terraplanagem muito antiga, muito forte, muito grande aqui. Bem conhecida aqui na região. Bem conhecida. Na época, eu acredito que era uma das mais fortes da região. O seu Dionísio, que tocava o negócio, né? Ele e a família, os filhos, né? E o Maicon, que era o engenheiro, filho dele, que era a pessoa na frente daquele negócio, naquele momento da Simenaus. E a empresa crescendo muito, né? E lá em 2007, se não me engano, num acidente de trânsito, ele ali
próximo dos... Tinha acabado de fazer 30 anos, sofreu um acidente e acabou vindo a falecer, né? E aí foi um baque muito grande, né? Porque ele era a pessoa por trás do negócio, algo assim, uma pessoa muito conhecida. Era um grande entusiasta, de fato, né? Sim, exatamente. Era o cara que arrastava a equipe junto. Eles tinham, na época, sei lá, 60, 70 equipamentos, máquina. Era ele, e as tal. 2 irmãs, basicamente, e o pai Exatamente, nesse início aí, né? exatamente. Então ele estava muito na frente do negócio, né? E o pai, daí, logo depois, teve uma doença bem séria, quase, que veio a falecer também. E veio, imagina, né? Tu perder um filho, né, nesse momento. Então, ele acabou saindo do negócio. E um pouco antes do falecimento deles, eles faziam muitas obras grandes, né? E o que acontecia? Na época, os paver, como lá o nosso mercado a gente conseguiu crescer muito com o paver, os paver aqui na região vinham de fora. O paver da Rua 15 veio de Curitiba, né? Ninguém na região conseguia fazer, né, paver de qualidade, né? Então ele abriu uma fábrica de paver, mas não para vender, para as obras dele. Ele fazia grandes obras industriais, de infraestrutura, o paver entrando forte. E ele abriu uma fábrica para ele produzir um paver de qualidade para as obras dele. Lá em 2005, e a fábrica começou a crescer, era um mercado forte na época, né? E com o falecimento dele, daí acabou que o pai saiu do negócio também, né? E as irmãs acabaram se desfazendo da terraplanagem e ficaram apenas com a fábrica de paver, né? E começaram a tocar. Mas assim, um negócio já que logo em seguida começou a vir muita concorrência, é um produto pouco valorizado no mercado, os clientes não valorizam muito qualidade hoje, né? É muito preço, laudo, todo mundo tem, é um negócio, é uma commodity, né? Não tem muito diferencial. Então as meninas, a Aline e a Alessandra, que entraram no negócio na época muito jovens, que se obrigaram a assumir aquele negócio da família, começaram a crescer com o paver, fazer alguns produtos diferenciados. E lá em 2013, a Aline, que era arquiteta já formada, fez uma pós-graduação em resistência de materiais, então se especializou em produto, e daí ela lançou a Mask Revestimentos, que é esse catálogo que eu deixei aí com vocês, está na mão do Edinho, que aí são revestimentos. Na época tinha os 3D, o cimentício, então ela começou a criar produtos novos, né? Hoje a Mask tem mais de 10 patentes de desenho industrial registrado, ela tem exclusividade em quase 20 itens, ela tem prêmios de design nacional, acho que 8 a 10 prêmios nível nacional, tem prêmio internacional de design. Então a Aline começou a criar produtos diferenciados, começou a criar produtos que ninguém tinha, veio com uma tecnologia nova, abriu quase 300 lojas, tipo boutique de luxo no Brasil, que revendem esse produto da Mask, né? Então ela veio evoluindo muito, e o objetivo sempre era parar com o paver e ficar só com essa linha mais diferenciada, né? Até porque, como diz, o paver é um mercado cada vez mais saturado, né? E aí essa empresa cresceu muito, mas o paver sempre acabou sendo meio que o pãozinho, né? Ele dá volume, ele dá faturamento. Então você pega uma obra grande, 10 mil metros ali, você tem um faturamento constante, você tem um fluxo de caixa legal, né? É a padaria vendendo pãozinho, ela não ganha dinheiro com o pãozinho, ela vende o sonho, ela vende café, ela vende... Puxa o fluxo, né? Ela puxa o fluxo, né? Então, acabou que por isso elas acabaram optando por ir segurando. Sempre, o ano que vem a gente para, o ano que vem a gente para, né? E a Mask Revestimentos acabou não alcançando um volume para absorver toda aquela estrutura que já era grande da empresa, né? E aí, em 2022, né, eu já conheci a Mask, né, de ouvir falar e tudo mais, né, a gente conhece um pouco os concorrentes, eles nos conheciam também, volta e meia a gente pedia uns orçamentos meio escondido um do outro aí para ver como é que era o atendimento, para ver como é que era o preço, como é que era a política, né? Eu gosto muito de ligar para outras empresas, muito mais do que para saber o preço, para ver como é que os caras atendem, né? Como é que é a política dos caras, né? Os caras te dão preço, eles vão te ligar depois, eles querem fazer uma visita, eles querem te vender um produto agregado ou querem te vender o que tu quer comprar, como é que é, né? Então eu tinha essa medida com a Mask, volta e meia, eles tinham conosco também, depois a Alessandra me mostrou as conversas dos atendimentos também. E aí um amigo conhecido próximo também, parceiro de negócio, chegou em 2022 e me falou assim, cara, eu tenho uma empresa que tu precisa conhecer, que é a Mask. Fiquei sabendo que eles estão disponíveis para negociar e vender essa empresa. E ele falou, cara, tu tem que comprar essa empresa, né? E aí eu disse, cara, eles que têm que comprar nós, né? Não nós comprar eles. Eles são muito maiores que nós aqui em Santa Catarina, né? Eu disse, cara, mas vamos lá, né? Sempre que eu tenho a oportunidade de conversar com alguém interessante, inteligente, visitar alguma empresa, eu vou, né? Independente se vai dar negócio ou não, né? E naquele momento a gente já estava sentindo, porque nós fazíamos o deck, o pergolado, os pisantes, tudo que é mais manual na nossa fábrica aqui já, mas a gente não fazia os pisos, né? O paver, tipo do Alice Park, que ainda veio do Rio Grande do Sul, né? Grandes volumes, daí, como eu falei, custo de frete alto, né? A gente tem que... o cliente acaba pagando um pouquinho mais, a empresa de lá tem que vender com desconto, senão fica inviável, não ganha dinheiro, o freteiro tem que me dar desconto, senão fica muito caro, ele não ganha dinheiro, e eu estou vendendo aqui não estou ganhando dinheiro também, né? Então, acaba não sendo muito sustentável a longo prazo, né? E aí...
a gente tinha ideia, vamos abrir uma fábrica, né, uma unidade fabril grande, com máquina para fazer paver, para fazer muro-flor, para fazer esses materiais, ou a gente compra alguém ou começa uma fábrica do zero, né? Só que como eu fui da fábrica, né, o Jair não foi da fábrica, né? Então ele tem uma visão muito macro do negócio, assim, né? A gente vai botar uma fábrica, no fim dá certo, né? Mas eu sabia o que eu iria passar tudo e eu não tinha pessoas para abrir uma fábrica do zero. Contratar um cara para cuidar da máquina, contratar um gerente, abrir toda essa estrutura, né? Então quando a gente viu a Mask, a gente teve a possibilidade de ter uma unidade fabril rápido, né? Fazer um negócio já com pessoas operando. Então a gente chegou lá, eu fui conhecer a empresa, eu vi aquelas pessoas, eu já conhecia a marca, né? Sabia da reputação da marca. Comecei a ver as pessoas, como elas trabalhavam, como aquela empresa era organizada, como tinha processos documentados, laboratório, testando todos os lotes, uma preocupação com qualidade. E principalmente pessoas com 10 anos de casa, 12 anos de casa, 15 anos de casa, 8 anos de casa, né? Então como era uma empresa que chegou a ter 50 funcionários e estava com 20 e poucos, segurou os melhores, né? Baixou um pouquinho o volume, mas segurou gente muito boa, né? Então a gente viu pessoas com muita qualidade, a gente viu uma marca muito séria, com uma reputação muito boa, que já vendia, já tinha um faturamento fixo. A gente viu a Masker Investimentos, que é uma empresa nacional, nossa possibilidade de ter um produto que tu bota numa caixinha e tu manda lá para Paraíba e o cliente vai instalar. Então é um produto muito legal também. Então eu me encantei. Quando eu visitei a empresa, eu saí da empresa na hora, no carro, eu liguei pro Dirceu, caiu um negócio aqui na minha mão que tu não vai acreditar, né? Daí tu precisa que tu venha. Ele veio na mesma semana, a gente conversou com as meninas de novo, aí nós ligamos pro nosso outro sócio, cara, tu tem que vir aqui também, né? Então a gente começou a entender e construir isso, né? Pô, uma primeira visão minha, opa, agora eu quero uma segunda visão, sem viés, né? Eu quero que tu olhe e tu realmente entenda se tu vai ver a mesma coisa que eu vejo. Agora eu quero que você. Então, são visões diferentes. Eu tenho 30 anos, o Dirceu tem 45, o Jair tem 60. Então são 3 gerações. A gente tem 15 anos certinho de diferença um pro outro. 44, disse, eu vou corrigir, senão ele me xinga depois. Né? Mas é basicamente 15 anos de diferença, né? Então, eu tenho um perfil, né? O Dirceu tem um perfil muito vendedor e de pessoas. Ele é um gestor genial de pessoas, é um vendedor genial. É um cara que não gosta muito de reunião, de processo, de planilha. É um cara que resolve. E as pessoas amam esse cara. Todo mundo fica super fã dele, porque ele tem uma sensibilidade com as pessoas, o jeito de vender, de atender, de lidar. Então a equipe dele adora ele, os clientes adoram ele, todo mundo adora ele. Né? O Jair já é um cara gestor, como dizem, o cara que foi político, né? Passou por aquele tempo, teve uma empresa de 300, 400 funcionários no calçado, que é a linha de produção, custos, né? Uma linha diferente. Então ele tem uma visão mais macro, mais gestão, mais numérica. Então o complemento dos dois é perfeito, né? Então eu acabo aprendendo muito com eles, né? Então a gente pega a visão. Primeiro, a minha visão. Eu sou o operador do negócio. Eu vejo uma empresa, vai rolar porque tem gente boa, tá rodando e tudo mais. Eu que vou tocar esse negócio, eu acho que eu consigo, né? Aí depois um cara que entende de pessoas e de mercado e de vendas. Diz, cara, o produto vai vender por causa disso, daquilo. As pessoas que estão ali são boas, acho que elas estão com a empresa, estão contigo. E depois vem o cara dos números, né? Nós vamos pagar tantos milhões por esse negócio, nós vamos pagar desta forma, nosso fluxo de caixa é esse, nós temos essa previsão, esse negócio vai faturar tanto, tá? Dá. Então a gente consegue ter uma análise muito, muito fundamentada pelo conhecimento dos três, né? E principalmente aquilo que a gente viu na empresa, a conexão, quando eu conheci eles, tem o mesmo nome do Maico, falecido, né? Quando o pai dele, das meninas me conheceu, ele ficou assim muito empolgado com aquilo, né? Mais ou menos a mesma idade do que quando ele se foi, né? A logo da Mask e da Betonarte é a mesma, e ninguém copiou do outro, né? A logo deles é uma borboleta, são design diferentes aqui, né? Mas é uma borboleta. A logo da Betonarte também é uma borboleta. A borboleta simboliza a transformação. Areia, brita, cimento, bruto, né? Que é a mariposa. E uma coisa bonita, que tem vida, que tem cor, tem primavera, né? Então, que hoje começa a primavera, nosso momento, né? Então a gente viu muita conexão ali. Então a gente fechou aquele negócio, assim, conhecemos, nós três fomos lá, tivemos uma conversa. Hoje, no outro dia a gente jantou junto e desenvolveu uma proposta. No outro dia a gente sentou com as meninas, apresentou a proposta. Não, eu preciso que ajuste isso e aquilo que vai ficar melhor para mim. Legal, tu se sente bem com isso? Beleza. Então tá fechado. Não se fala mais nisso, né? Pode escrever o contrato, né? Então a gente deu um sinal, uma entrada grande, um valor bem considerável. Elas demitiram todas as pessoas que estavam lá. Nós fizemos questão de contratar todos exatamente pelo mesmo salário, na mesma condição e no mesmo horário que ganhavam. Todo mundo quis ficar. Inclusive, a antiga dona foi contratada como gerente comercial nossa, está conosco até hoje. Pagamos, ela demitiu, nós recontratamos todo mundo, entramos, começamos a fabricar, saiu mídia, saiu outdoor, divulgou tudo e o contrato não estava assinado ainda. Caramba! Então houve uma relação de uma confiança muito grande, né? Claro, porque eu conhecia a reputação deles e da família, eles conheciam a nossa e, claro,
Nós estávamos amarados um no outro, né? Então, se o negócio fosse ruim para nós talvez não teríamos condição de pagar, né? Se o negócio fosse ruim para eles, poderiam eles inviabilizar, porque a gente está no terreno deles. Então, houve uma confiança muito grande, né? Então, a Alessandra ficou combinado que ela passaria a transição conosco e tá até hoje, deve ficar muitos anos, tomara que fique, né? Ela cuida de todo RH, financeiro, administrativo, produção. A equipe que estava com ela está até hoje adora ela, né? Então, pessoa fantástica para trabalhar junto. Muitos clientes ainda gostam de lidar direto com ela, né? A Aline foi morar em Portugal, então essa venda se deu muito porque a Aline recebeu uma oportunidade, o esposo dela, de morar em Portugal. Ele é do TI também. Ela sempre quis ter um desafio lá fora, estavam um pouco enjoadas desse paver, então a ideia delas era vender estrutura fabril, só vender máquina, caminhão, equipamento, para alguém tirar dali e levar embora. Elas seguirem com a Alessandra tocando a Mask Revestimentos apenas, né? E alugar a parte do terreno, enfim, que o imóvel é um imóvel muito valioso lá deles, né? Mas a ideia não era vender a marca, vender a Mask Revestimentos, vender a borboleta, o nome deles, né? Então, cara, quando a gente começou a conversa, não, a Mask Revestimentos não está à venda, né? E daí, depois de um dia, 2 dias de conversa, 3 dias, elas, não, eu não pra ti eu vendo, né? Porque eu sei que tu vai cuidar bem, né? É o nome do nosso irmão, né? Era Simenhaus, virou Mask por causa do Maicon Siemenkoski, né? E mostra o amor por continuar no negócio, né? Porque exato, não é que não quero mais me ver disso aqui, quero... Não, continua presente. Gosta, a vida tá ali, sabe? Então, a gente tem uma conexão muito legal. E pra Alessandra, que fica, é um novo momento, né? Então, a gente trouxe daí... Aí a gente viu, assim, vamos seguir com o paver, tem um pãozinho, é um faturamento importante, a gente vende também, tem muita qualidade, tem clientes que compram lá e nem cotam quantos lugares querem comprar, né? E aí a gente consegue fabricar todos os nossos elementos da Betonarte aqui, que são os pisos diferenciados, exclusivos, que são patenteados nossos, que vinham de lá, e a gente tem uma unidade fabril pronta para fazer isso. Temos caminhões, temos empilhadeiras, né? E aí eu consigo diluir, né? Então eu acabei saindo do outro imóvel, botei tudo junto. O meu controle dessa operação é muito melhor. Então o cara que produz o deck, ele pode ajudar a produzir o paver também. Então nesse todo, a gente ganhou em muitas pontas, né? Até porque o cara que vai lá e vende a Betonarte, ele que vende lá um pergolado e um piso para Alice Park, né? Agora eu quero estacionamento, eu quero um piso comercial barato, é 10 mil metros, né? Eu não tinha, né? Agora eu tenho, né? E o cara que compra uma obra comercial, ele vai lá e compra o pavimento. Não, eu queria fazer um deck, um paisagismo. Não, agora eu tenho também, né? Então eu agrego, né? Então, para o mesmo cliente que já comprava Mask, eu vendo Betonarte, e para o cliente que comprava Betonarte, eu vendo Mask, né? Então, estrategicamente, assim, talvez para uma outra pessoa fora do mercado, aquele negócio não valeria tanto, né? Agora, para nós, foi uma combinação muito boa, né? E para elas também conseguiram alugar o imóvel, manter a marca viva da família, se manter próximos disso, que elas têm um amor muito grande por essa empresa. E né? o pai? O pai está fora da operação há muitos anos. Mas tem contato com vocês? Sim. Ele foi um grande incentivador do negócio. Né? Ele ajudou muito a viabilizar isso, né? Na hora da gente negociar aluguel. E tem negociações, né? Todo dia a gente está negociando. Então ele é um cara que se mostrou muito afim de ver a continuidade da empresa que ele começou. Ele vem com uma história muito bonita lá de trás também, de muita dificuldade. E ele conseguiu construir uma coisa legal, um patrimônio bacana para a família. E principalmente um nome muito forte na região aqui. Assim, ninguém agradou 100%, né? Mas é um nome que tem uma reputação muito boa na região. Tem empatia de te ver como um filho, na questão da idade similar, enfim, sem dúvida. De olhar para aquilo e ter uma conjugação um pouquinho sentimental, até mesmo você não sendo parente nem nada, mas o destino levar exatamente a um jovem estar à frente do empreendimento, como talvez até hoje o filho dele estaria, né? Com certeza. Dá essa continuidade, assim, e a gente, graças a Deus, tem uma amizade muito boa entre as famílias e tem se tornado um negócio que evoluiu muito, né? Então, desde que a gente juntou as empresas, agora fez 1 ano dessa junção, unir culturas, a gente vai passar por dificuldades, vai ter alguns bloqueios ali no meio, né? Mas as equipes se uniram de uma forma muito especial, muito legal. Hoje é o mesmo endereço, então? Tudo junto. Das duas estão tudo junto mesmo? Exato. Comercial, administrativo, financeiro, está lá no escritório central. 2 fábricas, a Mask e a Betonarte, e a Mask Revestimentos, que faz essa parte de investimentos que vende para o Brasil inteiro. Então, hoje, basicamente, assim, a nossa empresa aqui, ela cresceu muito. A nossa empresa Santa Catarina é a Vale Europeu Concretos, né? Que a gente tem essa raiz do Vale Europeu aqui. Então, dentro dessa linha, nós temos, dentro dessa marca, a gente tem a linha da Betonarte, que é a Betonarte Santa Catarina, que a gente toma dessa água criada há 18 anos lá no Rio Grande do Sul e que cresce muito. A gente tem a Mask Pisos, que é uma marca consolidada desde a antiga Simenhaus. A gente tem a Mask Revestimentos, que é a parte que vende para o Brasil inteiro esses revestimentos mais finos, digamos assim.
uma linha mais para boutique, e a gente executa a obra. Então, nós também somos uma construtora. Então, a gente tem um time de umas 15 pessoas na rua, que é pedreiro, pintor, mestre de obras. Então, quando a gente vai lá na tua casa, tu quer fazer um deck e um pergolado, a gente faz uma medição, confere o teu espaço, faz o projeto se não tiver um profissional. A gente tem arquiteto, engenheiro, paisagista, a gente projeta para ti o espaço, te diz quanto vai custar, tu aprova, eu vou lá, executo e te entrego pintadinho, pronto. Até com a flor plantada, se tu quiser, né? Ô, Maicon, nós temos aqui um quadro que chama Perguntas da Audiência. E aí chegaram algumas perguntas aqui e eu vou fazer elas pra ti. Tu responde aí conforme tu achar melhor. Só toca a música de drama antes, no fundo, né? Pode ser uma de drama. Agora vem a verdade. Agora é a hora da verdade. E lembrar também pra você que tá aí nos assistindo que esse é um quadro que ele tá aberto pra você que quer patrocinar o No Topo Podcast. Nos chame lá no Instagram, a gente encaminha o Media Kit e você pode colar sua marca aqui conosco. Seja um parceiro aí do No Topo e apoie o nosso canal. A primeira pergunta veio do coach Everton e ele perguntou assim, como fazer para criar uma cultura de líderes que desenvolvem suas equipes? Uma excelente pergunta, né? E a gente tá o dia inteiro lutando por isso, né? O que acontece, né? Como eu falei para vocês, a Betonarte, ela vem, a minha história e também da empresa são de pessoas, né? O Jair é um cara que já vinha de uma cultura de fora, que ele foi um grande líder de outras empresas, mas todo mundo que tem papel de liderança começou lá embaixo, inclusive eu também. Então a gente criou as pessoas, isso demora tempo, a gente era com alguns, se decepciona com alguns, né? Mas quando a gente consegue criar um líder ali, ele é muito mais forte, né? Então hoje aqui também o cara que tem um patrão que foi funcionário já, ele também vai ser tratado de uma forma diferente, né? Então hoje nós criamos muitos incentivos, né? Eu como gestor aqui, eu tento dar uma liberdade, obviamente com alguns controles bastante grande para as pessoas criarem e darem passos à frente e naquilo que podem, e a gente tem estimulado muito com treinamentos também, inclusive a Michelle que nos apresentou aqui, ela está fazendo um treinamento lá com alguns líderes, né? A gente faz alguns treinamentos internos também, motiva, a gente ajuda na faculdade para aqueles que querem estudar, a gente tem cursos através de plataformas que a empresa ajuda, né? Então a gente está tentando desenvolver, e o principal é valorizar as pratas da casa e as ideias que a gente tem ali dentro, né? Então nem tudo vai dar certo, né? Mas dentro disso a gente tem criado excelentes líderes, né? Então a gente vai criando pessoas que tecnicamente começam a ser bons, a gente vai evoluindo eles para ensinar outras pessoas a ser bons, que é diferente de tu ser um bom vendedor, de tu ser um gerente comercial, né? De tu fazer uma peça legal, tu ensinar alguém a fazer uma outra peça, né? Mas principalmente a gente contrata gente boa, gente inteligente, gente de caráter e que tenha vontade de evoluir. E daí a gente tenta dar as ferramentas para elas de formas diferentes. Algum cara precisa de um estudo mais técnico, outro precisa aprender a lidar com as pessoas, né? Então a gente tenta ter esse feeling, né? Não temos um beabá, um playbook pronto ainda, a ideia é começar a criar ele, mas graças a Deus a gente tem conseguido. Como o Felipe, eu te falei, nosso primeiro funcionário, ele era servente de pedreiro na consultora Stein, a gente conheceu ele, trouxe ele, hoje ele lidera um bom grupo de pessoas, faz coisas com uma qualidade muito boa, tem o respeito dessas pessoas, hoje ele é um gerente para nós, né? E ele foi o nosso primeiro funcionário, né? Ô, Michael, pegando esse gancho da pergunta ali, você hoje é o principal líder da empresa, você está à frente de tudo, é isso? E quantas pessoas você tem na tua equipe no total? Uhum. Em Santa Catarina, sim, né? Então os sócios, eles são investidores e conselheiros, né? Então o Jair, a gente tem uma conversa aqui em Santa Catarina uma vez por ano, o Dirceu vem a cada 2 meses normalmente, a gente conversa com o Dirceu quase todos os dias, a gente troca muito palpite sobre a empresa de lá, dou meu espetáculo também naquilo que eu posso ajudar, mas hoje eu sou o gestor aqui com uma gestão totalmente independente, né? Então a gente, óbvio, vamos comprar uma empresa, óbvio, nós vamos sentar e conversar, mas vamos demitir alguém, vamos contratar alguém, vamos comprar uma empilhadeira, vamos fazer uma feira, né? Tudo que é administrativo, marketing, contratação, demissão, 100% comigo aqui, né? Lá eu não me envolvo nisso, dou meus pitacos também. A ideia é estar criando um conselho de administração lá também, da marca, pensar na expansão, né? Mas hoje a administração aqui é 100% minha. A gente tem hoje, junto com a execução de obra, um pouco mais que 40 pessoas, né? Varia bastante, porque às vezes a gente empreita, subcontrata alguma coisa também, tem uma variação do pessoal de obra, mas é mais ou menos isso, né? Hoje. E agora essa pergunta, assim, eu vou fazer com muito respeito, mas eu quero que tu entenda o contexto da pergunta que eu vou fazer, tá? Tu tens o ensino médio, pelo que eu entendi? Essa é a tua formação? Isso, eu fiz mais ou menos 50%, um pouco mais que 50% do curso de administração. Eu comecei lá, o curso de administração,
Acabei não concluindo nessa mudança para cá. Eu tentei fazer à distância, né? Na época eu tinha ProUni, eu fui bolsista do ProUni, eu acabei tendo que trancar para aqui. E pelo momento e pela aceleração que foi todo o processo, e um pouco por desculpas que a gente às vezes acaba se dando, eu acabei não me formando, né? Entendi. Mas nesse meio tempo eu fiz uma grande quantidade de cursos e treinamentos. Não, perfeito. Mas a pergunta vem no sentido proativo pela cobrança do mercado. Isso. Como é que você lida no dia a dia exatamente em relação a essa questão? Pensando que você tem na tua equipe pessoas, inclusive, com nível superior lá atuando, e você lida literalmente desde a pessoa mais baixa no nível de conhecimento até pessoas extremamente graduadas, junta tudo isso numa equipe. Como é que é lidar com isso quando você mesmo tem, vamos falar um português bem claro, mais a escola da vida, né? Como é que é conviver com isso? Porque para muitos isso é um tabu, mas ao mesmo tempo está aí. Fórmulas de sucesso das quais não são impeditivas de você também alcançar os teus objetivos. Como é que é para ti isso? Exatamente. Assim, eu vou dizer pouco do que eu vi na administração, eu encontrei administrando uma empresa, né? É legal o meio acadêmico, quero terminar, faço questão que as pessoas da nossa equipe estudem também, mas eu vou dizer, hoje eu ter um canudo de administração não faria grande diferença, né? Quando você precisa de um engenheiro civil, de um arquiteto, né? A Alessandra, que é administradora, hoje cuida de boa parte, ela era dona do negócio e administradora também, ela é nutricionista. A formação dela é nutrição, né? Então a gente tem o Guilherme, que é um baita vendedor que a gente tem lá, ele é advogado, né? Ele é formado em direito também, né? O Lucas é nosso engenheiro, tem o João, nosso engenheiro, que nos assessora também. Então a gente tem algumas pessoas ali. Mas eu acho que o grande X da questão assim, é o nosso compromisso com a equipe, né? Primeiro é o exemplo, né? Então eles conhecem, a gente não fica contando história e chorando as pitangas de como era difícil, obviamente não, né? Mas a gente leva isso como exemplo. Então as pessoas sabem das histórias de como a empresa se consolidou. E eu estava batendo concreto lá desde o primeiro funcionário. Eu vou na fábrica, eu estou junto com os caras, eu entendo desse dia a dia, né? Então o pessoal tem um respeito muito grande assim pelo jeito que a gente administra a empresa, né? E a gente ouve todo mundo. A gente tem uma administração muito leve, assim, sabe? Cara, a ideia é tua. Vamos lá, vamos até o fim, vou te ajudar nela, né? Aqui passou do limite, volta um pouco, traga o cara de volta para mim, né? Mas é muito pelo exemplo e o compromisso. Cara, se o cara precisa de uma demanda, de um catálogo novo, o vendedor não está vendendo. Cara, não estou vendendo porque o catálogo está desatualizado. Nós vamos dar essa ferramenta pro cara, né? O site está ruim, está caindo, o cliente não está conseguindo entrar lá. Vamos fazer um site novo, né? Eu preciso de um brinde pro cliente. Vamos fazer um copinho, vamos dar de brinde, vamos dar uma garrafa de vinho, né? Então a gente tenta assim, dar o exemplo e dar o recurso para o nosso pessoal da equipe, né? Então a empresa ela é bem aberta a ouvir as pessoas, né? E criando uma administração bem mista, né? Então eu tenho o meu gerente comercial, eu tenho o cara que cuida da produção, eu tenho o cara que cuida da fábrica 2, eu tenho o cara da administrativa, a gente tenta deixar eles bem livres, mas eu não vejo assim que o fato de eu ser formado, ter um grau a mais, assim, faz diferença, né? O que eu sofri um pouco lá no início por causa da minha pouca idade, né? Então eu já tinha que administrar uma equipe de um cara que tinha 40 anos de obra, eu tinha 20 de vida, né? Então eu tinha que ir lá e dizer pro cara, esse pergolado aqui não tá legal assim, né? Ele tá fora do esquadro, tu vai ter que desmontar um negócio que foi pesadíssimo, tu quebrou pra montar, mas tu vai ter que desmontar porque ele tá fora do esquadro, né? E o cara vai dizer, pô, eu tenho 40 anos de pedreiro, como é que esse louco aí de 20 anos vem me dizer? Então eu tive algumas dificuldades, né? Então o fato de eu ter passado por todos os processos, né? Assim como no RH, no financeiro, negociar com o banco, fazer nota, eu fiz tudo isso, né? Então tenho tranquilidade para cobrar porque eu passei, tô até hoje assim no dia a dia, né? O meu objetivo agora é ir me tornando um pouco mais dispensável ali, né? Que as coisas parem num gerente abaixo de mim, né? Boa parte delas, né? Estamos nesse processo, né? O meu desafio é fazer esse gerente também conseguir o respeito do cara debaixo dele, né? Hoje, Michael, e aí só complementando essa pergunta para o Sheila fazer a próxima lista, mas não perdeu o tom da questão. E aí, quando vem algum termo, alguma situação, eu já vi aqui que tu aplicou vários termos na tua fala até aqui, várias situações que são inerentes, sim, a quem está numa graduação. Aqui tem 2 formados, inclusive, a administração. A minha área é TI. E aí, você já aplicou vários conceitos exatamente nesse sentido. Você é um cara inquieto nessa questão, quando você está numa conversa com pessoas que estão ali colocando alguma coisa mais técnica, alguma situação mais pontual. Você, essa coisa eu não ouvi ainda. Pô, tu vai atrás, tu pesquisa, busca um curso para mostrar para as pessoas que também não é só a questão da vida, a escola da vida. Ou seja, e eu reputo muito isso. Acho que a junção da teoria com a prática ela é fantástica. Sim. E aqui está falando um cara para ti que tem como profissão ser professor universitário. Essa é a minha área, inclusive. Legal. Então,
é nisso que eu quero chegar contigo. Eu acho que nem tanto para um lado, nem tanto para o outro. Sim. Acho que esse miolo ele é muito importante. E depoimentos como o teu são muito legais. Então, como é que é a tua procedência nesse caminho? Quando você vê exatamente essa área mais técnica aguçar e você se sente um pouquinho fora do contexto, como é que tu procede? Hoje, assim, eu busco já aprender com quem sabe. Eu gosto muito de estudar, mas para mim, as conversas, então a gente tem um networking muito bom, né? Então, por exemplo, eu não sou advogado, eu não entendo muito de jurídico, né? Na segunda de manhã eu tenho uma reunião com o Ariel. O Ariel é um advogado aqui, o Ariel de Miranda, é um profissional sensacional. E a gente paga ele por mês e ele me dá assessoria, né? Então, uma vez a cada 2, 3 semanas eu sento com ele e a gente vai conversar sobre jurídico, né? A gente contratou uma contabilidade aqui da região que tem um conhecimento muito grande, então a gente senta e conversa com eles, né? A gente busca a bibliografia, então eu tenho uma quantidade gigante de cursos que a gente já fez, né? Fui para São Paulo recente fazer o G4, né? Então eu tive lá com pessoas sentadas na mesma sala que faturam 3 bilhões a empresa da família, né? Pessoal que tem 3, 4 mil funcionários, né? Então a gente aprende muito com essa pessoa, vê o que o mercado está falando, YouTube, vídeos, pesquisa, leitura. Então, hoje tu tem muitas formas de aprender que às vezes tu não precisa te debruçar num banco da faculdade, né? Eu acho o meio acadêmico muito importante também, óbvio, né? Mas às vezes, eu tive decepções lá dentro do meio acadêmico de um cara que vinha lá dar aula de empreendedorismo, o cara nunca teve um CNPJ, né? Não que ele não possa ser bom, né? Sim. Mas eu gostaria que ele tivesse o estudo acadêmico e também tivesse passado... É isso, a teoria com a prática, né? Então por isso que eu comecei a ouvir pessoas também, né? É legal ouvir o Beto, que esteve aqui, ouvir o podcast com vocês, o cara tem 1000 funcionários, né? O que o Beto faz hoje, né? Mas eu quero saber o que o Beto fazia quando ele tinha 40, né? Não hoje, né? Entende? O que as pessoas passaram para chegar até nesse nível, né? Então, aliás, o Beto nem sabe, mas as cortinas é da empresa dele. Ele nem Olha tem aí. ideia disso. Depois eu vou chegar lá também. Mas seria por aí, então. A gente estuda inquieto e assim tenta trazer conhecimento de fora, né? Rápido. Tem um engenheiro pica ali, né? Cara, eu não vou aprender a calcular uma viga, né? Perfeito. Eu tenho um cara que já sabe fazer um negócio, mas eu quero saber como é que é o caminho, como é que ele fez mais ou menos, né? O nosso concreto precisa melhorar a resistência, né? O nosso concreto é em 30 MPa, eu preciso que ele chegue em 45 porque eu consigo fazer um pergolado mais comprido, né? Vou chamar a Camargo Química, que tem engenheiros que faz concreto de 100 MPa, né? Então, me ajuda nisso, né? Mas como é importante tu saber um pouquinho de tudo, né? Como gestor, né? Porque senão os caras vão te enrolar, né? E tu não vai saber por que chegou até ali, né? Tem uma dica, alguns caras famosos falam isso, um deles é o Thiago Nigro. Você é a média das 5 pessoas que você anda. Então, se você vai andando com pessoas desse nível que você está falando, você vai subindo junto. Isso. Se você vai andando só com pessoas do teu nível, tu não vai evoluindo junto. Então, muito importante, desde lá de trás, tu comentou, né? Que tu falava com o líder, tu falava com o teu chefe. Sim. Obviamente, nem sempre dá match de todos os assuntos. Mas aí a tua curiosidade de tu querer aprender faz a diferença. Exato. E ser visto, né? Como eu falei, quando a gente fez aquela feira que deu a greve dos caminhoneiros, né? A gente estava dando uma palestra em 2018, né? Então tinha 2 pessoas na palestra, né? Na Vila Germânica. E tinha uma senhora que era aquelas senhoras críticas, né? Que ela foi, acho que a pela na Vila Germânica, né? Não, porque esse negócio não vai dar certo, esse muro não vai ficar de pé. E ainda a outra que estava interessada em ouvir, ainda, discutimos lá, explicando. Só que assim, é uma oportunidade, a gente vai melhorando, a gente vai aprendendo e tudo mais, e tem a oportunidade de conversar com pessoas mais inteligentes que nós, que estão em níveis mais altos, né? Então isso é muito legal, sempre com humildade, né? Sem dúvida. A segunda pergunta veio aqui do Luciano e ele perguntou assim, como você se sente hoje analisando de onde você veio e onde tudo começou? Legal, interessante. Às vezes a gente não lembra disso, né? Fica tão natural isso aí, a gente olha tanto pro momento atual e pro próximo passo, né? E esquece um pouco de onde veio, né? Eu vou praticamente todo mês lá visitar a minha família, né? Os meus pais, né? Então é uma viagem longa, é cansativo, é caro, às vezes sair daqui da empresa também. O helicóptero já pousa lá? É a mesma coisa. Não, tá bem longe ainda. Eu espero. Eu pensei a mesma coisa. Eu espero ir muito mais lá, mas tá bem longe ainda, né? Mas já consigo poder ir tipo uma vez por mês. Pra mim, assim, a relembrar isso aí tá com meu pai, tá com a minha mãe. Ajudar meu pai a tratar os porcos dele, né? E com a minha mãe lá, quando ela vai tirar leite, minha mãe faz queijo, tira leite, fazer um churrasco pra eles, tá junto. Vou ajudar vocês a cortar pasto, né? Tá dentro do dia a dia da produção, isso me lembra todo dia, né? Eu tô lá, às vezes, o silo, né? Um equipamento que abre lá e pesa a brita, né? Eventualmente vem junto uma pedra e lá. O orgulho que eles têm de você.
Com certeza, né? Então o cara tá lá batendo o negócio ali, daqui a pouco vem uma pedra, tranca, abre o silo, desce um silo inteiro. 2 caretas de brita vai lá embaixo. Caramba. Tem que tirar tudo na pá, não tem outro jeito. Uma coisa que acontece volta e meia, né? Então, quando eu vejo aquilo lá, eu sei que eu já passei por aquilo, né? Já deu errado, já teve problema. Então, não é difícil de eu lembrar, porque eu encontro isso no dia a dia, né? Eu vejo o pessoal montando pergolado, eu vejo as dificuldades de um novo vendedor de fazer um negócio, mas principalmente quando eu me conecto com as pessoas das antigas lá, com a minha família e tudo mais, né? Então, é bem importante a gente saber da onde veio, né? Como chegou até aqui, mas como dar o próximo passo, né? Porque se manter é muito difícil, né? Se manter crescendo, né? A gente dobrou de tamanho todo ano desde que viemos para Blumenau. Todo ano cresceu pelo menos 100% a empresa, né? Quando tu tá faturando 100 mil para tu faturar 200, não é tão difícil, né? Agora, quando tu fatura 2 para faturar 4, fatura 10 para faturar 20, né? Já é mais difícil, né? Então, a gente está buscando sempre sabendo de veio, mas saber que o próximo passo são qualidades diferentes do que as que nos fizeram vir até aqui. E pessoas diferentes também. Perfeito. Mas, Michael, como é que tu sente que as pessoas te enxergam lá hoje? Não sei. Eu vou dizer, eu não fico muito pensando nisso, mas eu me sinto muito bem. Eu me sinto muito bem quando circulo. Antes de vir para cá, eu passei na fábrica, produção bombando lá de manhã. Então, eu chego praticamente todo dia, 7 horas, 7 e pouquinho, no horário deles. Fico até mais tarde, estou junto com eles. Eu vejo que... eu vou dizer assim, eu não me sinto... Óbvio que eu gosto de tomar a decisão final, ela é minha, isso é importante para mim também. Mas eu gosto quando eu vejo que coisas aconteceram e eu não participei. Tipo, hoje os vendedores, a gente tem um grupo de venda, fecharam um bom contrato hoje, estavam em Doutor Pedrinho, seriam os 2 cedos, não sei quem é o cliente, não sei que produto venderam e fecharam um contrato de um valor bem legal, né? E isso me deixa muito feliz, né? E eu não vou na obra, eles vão conseguir entregar, atender bem esse cliente, lá no final vai vir um feedback positivo, provavelmente a obra vai dar lucro, né? Aquilo ali é fantástico, assim, é o auge do negócio quando coisas legais acontecem e você não participa, né? É o segredo do crescimento, né? Tu então, conseguir estruturar de tal ponto que ele vá andando, vá crescendo sem você estar preso eu me sinto nele. muito bem com isso. Eu sinto que as pessoas, elas se sentem livres também, né? A regra é essa aqui, ó, tu vai produzir isso aqui, tu vai ganhar tanto se tu fizer isso, se tu fizer isso aqui, tu vai ganhar mais essa comissão, se der mais lucro aqui, tu vai ganhar mais um pedacinho, e aqui tu vai ganhar mais um pedacinho. Depois que tu treinar um outro cara, ele vai vender, tu vai ganhar um pedacinho do que ele vendeu também, e assim vai sucedendo, mas né? lá também na tua terra. Com certeza. Eu chego lá, assim, eu sou muito bem recebido para minha família. Quando eu visito a nossa fábrica de lá, eu entro na fábrica e vejo os meus antigos colegas de produção, que ainda estão lá, muitos deles, a Betonarte tem uma cultura de segurar as pessoas gostam de ficar lá também. Então eu me sinto muito bem, eu sinto que eles me recebem lá e eles têm orgulho de ter trabalhado comigo também por um tempo e isso me deixa muito bem, assim, muito, muito feliz, né? Mas é um momento diferente, né? É legal. Legal. E para fechar, também agradecer a Michele, tu citou na primeira pergunta, a Michele Cavicchioli, que fez a indicação aí. Obrigado, Michele. E quem sabe a Michele também pode passar por aqui em algum momento, né? Vamos ver se ela vai escutar até o fim, né? Se ela mandar um agradecimento pela citação, é porque ela ouviu, ela né? ouviu até o fim, né? Para fechar aqui o quadro de perguntas, então, a Mayara perguntou assim, ó, qual é o seu propósito de vida e o que te motiva a acordar todas as manhãs? Mas é uma pergunta muito difícil, né? Essa não foi da produção mesmo? Foi de um ouvinte? Tá até o arroba. Dá o arroba. É my_poli. Que coisa boa, hein? Olha, eu vou dizer assim, ó, eu lá atrás, né, eu comecei a imaginar cenários muito positivos muito tarde na minha vida, né? Então, eu me criei assim numa mentalidade de sobrevivência e não de abundância e de riqueza, né? Até porque a gente teve bastante dificuldade lá atrás, né? Então, eu nunca imaginava grandes cenários para mim. Para mim, o meu melhor cenário seria trabalhar na Tramontina à noite, né? Daqui a pouco virar um mecânico da Tramontina, alguma coisa assim, fazer bastante hora extra e conseguir construir uma casa, ter um carro. Quando eu comprei a minha primeira CG, uma vitória. Era 4 mil reais, eu lembro do valor. O meu pai tinha 2, eu consegui juntar 2, né? Foi 4 mil reais, né? Ela me deixou muito mais feliz do que quando eu comprei uma caminhonete de 200, por exemplo, né? Então, assim, são momentos muito legais e vai se tornando mais natural, né? Então, eu acho mais fácil a nossa empresa sair do ponto atual e chegar a ter 500 pessoas no time do que sair do zero e vir até aqui, né? Então, na minha visão, o mais difícil já passou, né? Já tenho mais pessoas, já aprendi muito ali também, né? Mas o que motivava muito no início, eu tinha muita raiva de ser pobre, sabe? Eu tinha, nós tivemos uma infância com casa limpa, com comida, tinha comida em abundância, sempre muita carne, muito porco, muito bicho e tal, mas, não tinha salgadinho, né? Nós íamos para a escola, eu e a minha irmã, a gente tinha o mesmo estojo, a gente ia na mesma escola para separar os lápis, a minha família não tinha como comprar, né? Foi ter banheiro na minha casa quando eu tinha 7 anos, né? Isso é algo bem raro para minha geração, né?
E eu lembro foi quando foi a minha primeira comunhão, no dia seguinte, assim, ficou pronto. Então a gente se criou assim, até porque pro meu pai ter uma idade muito maior, né? As necessidades eram diferentes, né? Ele é um cara com idade de ser meu avô, né? Então são 2 gerações, né? Então tem um delay de uma geração ali no meio, né? Então por costumes muitas coisas também, né? Mas eu queria muito sair daquilo, eu não gostava daquela vida, não gostava de acordar às 5 da manhã e trabalhar no pesado, assim. Então, quando eu deixei sair da produção, eu dei para minha mãe as luvas e as botinas. Mãe, vai cortar pasto aí, vou te dar a luva e a botina que eu usava na produção, né? Ela falou, sempre os pais muito medrosos, assim, não, mas guarda, de repente vão precisar que um dia tu vai, ou daqui a pouco não vai dar certo esse negócio de vendas e tal, né? Então, era sempre essa mentalidade. Não, eu dei esse passo e tal, fui muito feliz, fiz o meu melhor ali, mas agora eu vou pro próximo passo, né? Não vou voltar para ali, né? Aí, quando eu saí de ser CLT, de ser funcionário e fui para virar empresário, eu fiz o mesmo ritual, né? Tipo, eu deixei de ter carteira assinada e eu não volto mais a ter. Nada contra, eu fui muito feliz, fui muito bem, fui um intraempreendedor ali e consegui achar meu espaço por isso, e tem pessoas que não vão querer passar por o que eu estou passando hoje, né? Tem dificuldades, mas assim, não olhar para trás. Mas o primeiro ponto foi assim, eu não queria ser pobre, né? Eu já tinha decidido na minha vida assim, que eu via que alguma coisa ia dar certo para mim, né? Eu não sei se eu ia ganhar na Mega Sena, se eu ia casar com uma mulher rica, ou se eu ia ter uma oportunidade, ou se eu ia jogar. Eu jogava mal pra caralho futebol, mas eu ainda achava que eu podia ser profissional também, né? Mas eu sempre via isso muito. Então, depois que tu começa a construir, né? Hoje a minha grande motivação é ver as coisas andando, assim, ver um cara que eu contratei ele por 1.500 ganhar 3, né? Um cara que ele tá estudando para daqui a pouco ser um gerente de um grande grupo, assim, sabe? Hoje isso me motiva muito. Olhar a empresa, né? Ver as obras prontas acontecendo, deixar a casa das pessoas mais bonita, isso me motiva muito. Óbvio que ter um helicóptero, que nem tu falou, para visitar minha família também é uma coisa que são desejos, mas a coisa assim, tipo, não participa, é uma utopia, é uma coisa que não participa do dia a dia. Então a gente... o dia a dia te mata, né? O dia a dia, aquela coisinha que tocar negócio, aquele BOzinho, aquele cara que brigou com o outro, aquela areia que veio ruim, aquele silo que abriu, né? Isso te desgasta muito. Mas se tu olhar num horizonte de 1 ano, aquilo lá é insignificante, né? Sim. Então a gente tenta sair um pouco. Opa, chegamos, agora juntamos com a Mask, triplicamos o faturamento. Qual é o próximo passo agora, né? Então, olhar para frente isso. E como eu tenho sócios de 45, de 60, é uma escola fantástica, né? Eu aprendo demais com esses caras aí pra gente olhar pro próximo passo. Né? Sem dúvida. Michael, como é que é a tua rotina hoje? Cara, a minha rotina, eu tô sempre atrasado. Eu cheguei aqui às 10 em ponto, né? Então eu tava na empresa e surgiu um cliente lá e não tinha nenhum vendedor, eu atendi o cara e vendi. Hoje a minha rotina, assim, tô numa construção para ter um pouco mais de liberdade, mas eu vou cedo pra empresa, eu vou lá todos os dias às 7 horas, 7 e pouquinho, tô lá, às vezes antes, quando tem alguma obra. Tô tentando liberar as demandas e olhar para as pessoas um pouquinho mais de longe, mas acompanhar e saber o que está acontecendo e dar meus pitacos, né? E eu cada vez mais estou me envolvendo na parte comercial e pública da empresa, que é vir no podcast, quer ir fazer um vídeo numa obra, quer almoçar com um cliente, quer visitar uma nova construtora, né? Então eu ainda vendo bastante, né, por causa dos meus clientes, meu network, né? Mas o meu momento assim, a construção é tentar estar com as pessoas, né? Hoje eu vou conversar com o comercial, cara, como é que tá as vendas? Reunião de segunda, todo mundo. CRM, o que apareceu no CRM, tá? Vamos preencher melhor. O que tem de vendas ali de orçamentos bons em aberto? Cara, tenho 3 quentes. Vamos te ajudar, eu vou junto, diz que o teu diretor vai lá. Então, eu tô olhando o dia a dia, né? Máquina, cara, tem um probleminha lá, vamos trocar essa peça, vamos olhar isso, né? E principalmente assim, como dizer, tá conversando com pessoas do mercado, né? Tá almoçando com os caras do asfalto, tá vindo no podcast, tá visitando uma obra grande, tá fazendo um evento, um churrasco lá na empresa e convidar construtora, convidar arquiteto, convidar calceteiro. Então eu tô nesse dia a dia tentando empurrar um pouquinho o processo, a tocada para os meus líderes, né? Acompanhando eles e olhando para novos produtos, novas linhas, né? Novas tecnologias, novas máquinas, né? Novos mercados, né? Tentando olhar para isso, né? E o que trouxe até aqui? O que tu acha que foi o grande diferencial? Você ainda é muito jovem, querendo ou não, para estar à frente de tudo que você está. Não é uma empresa que vem de herança da tua família. Você literalmente teve que cavar todo o espaço, fazer a diferença. Quando você volta lá para a tua empresa matriz, você percebe que tem pessoas que são na mesma função ainda, exatamente fazendo a mesma coisa, que você poderia estar também dessa mesma forma. O que foi o diferencial para o Michael chegar onde chegou? Eu acho que isso que eu falei um pouco antes, né? Como eu passei por dificuldades lá atrás,
eu prefiro o preço porque se paga um preço para se manter num trabalho das 8 às 5, né? Você tem algumas facilidades e algumas vantagens. E você ser um empresário, você tem riscos maiores, algumas facilidades e algumas vantagens, obviamente, né? Mas quando eu comecei a provar do comercial é que a minha vida mudou, né? Vender, assim, a possibilidade de ir lá fechar um contrato num sábado de manhã e tirar R$200 de comissão, aquilo me motivava muito, né? Então, eu vi uma possibilidade de ganhar dinheiro, né? E o Dirceu, meu sócio lá, ele é um cara que sempre foi de uma vida muito abundante, assim, de ter carro bom, de tomar vinho bom, de usar relógio bacana, de usar roupa legal, de ir em hotel bacana, e isso é muito legal, né? E ele sempre me motivava. Então, assim, cara, eu ganhava R$1.000 e poucos, começando nas vendas lá, nós íamos almoçar, nós tomávamos um vinho de R$80, né? E ele me fazia pagar uma parte daquilo lá, né? Às vezes, vamos numa churrascaria. Cara, era muito pra mim na época, né? E aí que eu comecei a ver, cara, mas tu tem que ter o teu dinheiro pra ter isso. Não é bom esse vinho aí, né? É bom esse negócio. E essa churrascaria é diferente, né? Cara, tu pode ter isso, né? Mas assim, ó, tu precisa passar por isso, né? Tu tem que aprender a vender. E aprender a vender realmente foi o grande diferencial, né? O cara que sabe vender, sabe se relacionar e é sério, nunca vai ganhar pouco, né? Um bom vendedor sempre vai ter um espaço legal, né? Então eu aprendi a vender por vontade de assim, eu tinha mais como é que eu posso dizer assim? Eu detestava mais a vida de ser pobre do que tinha vontade de ser rico, né? Assim, eu queria ter mais oportunidades. Isso me motivou muito. E eu, assim, tive a sorte de ter pessoas certas do meu lado. Eu tive muita sorte de ter pessoas certas e oportunidades certas do meu lado. E muita competência de aproveitar também. Porque, obviamente, quem é empreendedor sabe que não é fácil, né? Normalmente o comercial são os melhores salários das empresas, mas tu já sabia disso quando tu pensou em ir pro comercial ou tu percebeu quando começou a trabalhar lá? Que o Dirceu era assim e etc. Eu ganhava na época, assim, eu trabalhava na obra e como a gente fazia muita obra longe, assim, às 5 da manhã eu voltava 8 da noite, né? Então na época eu ganhava tipo R$2.000, que pra mim era muito dinheiro, porque eu fazia muita hora extra, tipo 60 horas extra por mês, porque eu pegava uma motinho, ia lá, tinha uma Toyota, aquela bandeirante velha, saía às 5 da manhã pra chegar às 7 na obra lá em Porto Alegre, trânsito, daí saía das 6 de Porto Alegre, trânsito chegava 9 horas em casa, né? E eu ganhava hora pra isso, então eu ganhava tipo R$2.000, talvez até mais, não lembro bem os números, né? Aí o Dirceu chegou, não, aqui no comercial, tu vai ter que trabalhar em sábado também, que tu não trabalha, e o teu salário é 1.200, né? Tipo, caiu pela metade o meu salário quando eu fui pras vendas, né? O fixo, né? Mas não tinha ainda. Eu comecei a ganhar comissão 1 ano depois. Então, caramba! O meu salário veio muito para baixo, né? Na época. Porque até assim, eu não conseguia vender sozinho. Parece fácil, né? Mas, cara, vender um pergolado não é fácil, né? É muito difícil replicar esse negócio. É um produto que tem que conhecer muito, é uma negociação que tem que conhecer muito. Não é fácil, assim, né? Então, para eu começar a ter um volume de venda, demorou 2 anos, né? Então, em 1 ano, eu comecei a ganhar uma comissãozinha, já começou a melhorar um pouco. Mas o meu salário veio muito para baixo. Mas eu sabia que eu podia ganhar muito mais. E aí eu tinha dificuldade, porque quando eu comecei a ganhar um pouco mais, daí eu vendia CG, eu comprei um Celta, né? Pô, daí é outros custos, né? Daí eu já queria sair pra umas festinhas mais legal, tomar uns whiskyzinho bacana, daí eu já gostava de almoçar e tomar vinho bom, né? Então o meu dinheiro já não dava, né? E daí eu comecei a ficar no vermelho no cartão e tal, e daí eu sempre me motivava a ganhar mais com isso, né? Então eu sempre inventava uma coisa nova, ó, deixa eu pegar essa linha de negócio aqui que não existia, né? Eu lembro uma época, vamos começar a atender arquiteto e consultora. Me dá essa linha aqui que eu vou tocar, além do que eu faço isso aqui, mas eu quero mais 1%, sei lá, né? Chutando. Só que era uma linha que não vendia nada. E era fácil negociar naquele momento, né? Se tu dissesse, pô, essa linha vai vender... Era lucro. Exato. Vai vender 1 milhão esse ano, né? Não vou dar 1%, ele já ganha bem, né? Mas eu vinha com uma ideia nova que não existia, dizia, me dá um pedacinho disso. Tá, um pedaço de nada é fácil, né? Então aí eu ganhava um pedaço e aquilo crescia, então eu ia somando rendas, né? E teve uma época que eu tava nesse problema financeiro, daí eu conversei com o Jair, e o Jair me falou assim, cara... tu não tá ganhando pouco, tu tá gastando muito, né? Tu tá acelerando demais a tua vida, né? Tu tinha uma CG que fazia 40 por litro, agora tem um Celta, tu tem seguro, tu almoçava aqui no boteco aqui por 10 pila, agora tu quer almoçar por 40, né? Não vai dar, né? Mas eu vou te fazer uma proposta. E na época ele me fez uma proposta, é aquela coisa, quando não é nada é fácil negociar, né? Daí ele diz assim, ó, vou te fazer uma proposta de pai para filho. Tu deixa as tuas comissões que tu ganhar comigo, uma parte delas, e eu vou te pagar 5% ao mês de juro para tu deixar esse dinheiro comigo. Tu não recebe. Lá no final do ano tu recebe corrigida a 5%. Pra ti não sair gastando. Que é um absurdo, né? Dobra o dinheiro muito rápido, né? Só que ele fez aquilo achando que eu não ia deixar nada, né? Eu que ia deixar R$500, R$1.000 no final, né? E, cara, eu juntei 30 mil, assim, muito rápido, né?
Porque daí, se eu deixar 1.000, mês que vem é 1.050. Se eu botar mais 1.000 de comissão, já é 2.100, mais 5, já é 2... Cara, quando chegou em 10 dali pra cima, imagina, 10 dá 500 por mês, era mais do que eu ganhava, eu tava ali, né? Aí no fim ele não fazia muita conta, ia fazendo o recibinho, jogava lá, né? Daí chegou o final do ano, foi lá, e daí chegou uma hora, daí eles, não, chegou agora deu, né? Eu sei que tinha ficado 15 mil, virou 30, eu comprei um carro na época, um Ford Focus, assim, aquilo foi legal. Ali eu aprendi, eu já tinha aprendido a ganhar dinheiro, ali eu aprendi a guardar dinheiro, a investir dinheiro, né? Que ali é um grande pulo do gato, né? Você conseguir começar a ganhar um pouquinho, e assim, não importa o quanto tu sobra, tu vai acumulando patrimônio. E assim, eu acumulei um dinheiro bem legal na época que eu consegui ser sócio, porque eu tinha dinheiro para fazer o aporte inicial, né? A gente botou dinheiro, nós 3 sócios, eu entrei com o dinheiro igual, eles dividido por percentuais, né? Então, na época, eu botei todo o dinheiro que eu tinha, né? Para eles, era algumas dezenas de milhares de reais ali, né? Mas para mim era tudo que eu tinha. Eu vendi o carro, daí eu tinha mais umas comissão que já tinha ficado com ele, daí é 1%, já não era mais 5%. Aí eu juntei todo aquele dinheiro e botei e comprei, digamos assim, a minha parte do passe para entrar na empresa. E eu também entrei na empresa muito bem, com algumas vantagens legais, porque a empresa era zero, né? Se a gente fosse negociar percentuais e salários e comissões hoje, a conversa seria outra, né? Porque hoje já existe um cenário, né? Então, na época, o Maico é sócio de 0 coisas, né? Então, se der certo, é lucro, né? Se não der nada, então... eu sempre consegui negociar as coisas em momentos ruins, né? E daí foi dando certo. Muito bom. Cara, a gente tá praticamente por a parte final do episódio. Agora, a pergunta do milhão, quero ver se vocês estão prestando atenção e se vocês sabem qual que falta fazer para ele. Não sei. Pegando a história dele, tudo que ele contou, acho qual que nem próximo imagina. negócio? Qual o próximo negócio? Onde é que anda o primo? O cara que te botou na empresa, pô, por ele que tu entrasse. Tu não era ninguém até então. Excelente cara que tu pergunta. querias trabalhar na praia e tal. Cadê esse cara? Essa pergunta é fantástica, é fantástica. Eu encontrei com ele um mês atrás, eu tive lá mais ou menos. E na época, cara... Tu viu ele do helicóptero passando? Deu tchauzinho esse cara era meu ídolo, porque ele era meu primo e a família dele era um pouco não, tinha condições muito melhores, né? Ele já com 16 anos, o pai deu uma motinha pra ele, tinha uns 3 anos a mais que eu, né? Então ele usava as roupas bacanas, tinha as chuteiras bonitas pra jogar no final de semana, ele conseguiu pegar uma motinha, ele ficava com as meninas bonitas lá, que eu não conseguia, né? Então eu tinha uns 3 anos a menos e ele era muito meu ídolo. E a minha família não gostava dele, porque ele era o cara que me levava pra nós ir pras festinhas, pra nós beber, eu era gurizão ainda, né? Mas hoje ele tem uma empresa de construção também. Ele tem uma empresa lá com outro sócio lá em Farroupilha, né? Ele passou um tempo por aquela empresa, pela Betonarte, depois ele saiu, fez outros negócios. E hoje ele tem uma empresa que presta serviço de mão de obra. Então ele atende construtora, ele tem deve ter uma equipe legal, assim. Ele é um cara muito bom, assim, um cara muito esperto. Ele poderia muito bem ter feito dentro da empresa o que eu fiz, ter passado por esse caminho. Porque ele tem uma capacidade de venda, ele é um cara muito inteligente também. Mas, assim, outros desejos, outros objetivos, outro comprometimento, assim, a nível de trabalho, né? Mas a gente se dá bem, volta e meia eu encontro ele lá, a gente dá... Deu certo também. Sim. É um cara que eu gosto muito. Não tenho mais muita proximidade também, mas me dou muito bem. Deixa registrado o nome do primo, se ele assistir. Natan. Tá certo. E o que você trouxe ali, Michael? O que você... Legal, aí talvez vocês iam me fazer essa pergunta sobre o futuro, né? É a última pergunta. Então o que acontece, tá? Quando a gente juntou as duas empresas, juntou as culturas e tal, a Betonarte tem um caminho muito grande a ser seguido, então nosso objetivo como empresa é cada vez mais fazer produtos e projetos exclusivos e suprimindo a parte do paver, né? A Betonarte não faz mais paver no Rio Grande do Sul há 10 anos já, né? Então a gente teve um momento do paver, vendemos muito paver, ganhamos muito dinheiro com paver lá na época, né? A empresa evoluiu muito com isso, mas se tornou um mercado saturado. Aqui na região tem dezenas e dezenas de empresas, né? Um negócio que o mercado paga pouco é um negócio de margens negativas, né? Então a gente quer ir suprimindo ele aos poucos para fazer pisos exclusivos da Betonarte, que tu passe e veja que é da Betonarte, que é um produto que só a Betonarte tem, que tu consegue cobrar mais, aí tu consegue usar uma areia melhor, um acabamento mais fino, um desenho diferente, contratar uma mão de obra de qualidade, né? Mas é um produto que tem outro preço, né? Então o objetivo é esse. E na linha da Masker Investimentos, a gente lançou agora a linha Mask Futuro, né? A linha Futuro da Mask, que são alguns projetos que a Aline já vinha tocando lá no início e não foram lançados, a gente acabou implementando eles e lançando, que são produtos feitos de resíduos, né? Então você falou da Bela Janela, né? Esse produto aqui é o Futuro Muro. Ele é um jardim vertical, está nas plataformas da Mask. Ele não é uma criação nossa, é uma criação da Fellows, que são parceiros nossos também. Esse produto é feito 100% de resíduo.
Isso aqui é lixo, é lona de outdoor, é blackout da bela janela, é lixo residencial, mas principalmente industrial. Então é uma mistura de têxtil, principalmente plástico, nenhum aditivo, esquenta, vira uma massa e molda. Quem faz para nós é a Carbo Brasil. Então a gente tem esse produto aqui, tem um Cobogó, que tem 2 prêmios nacionais de design também, que é feito do mesmo produto, 100% de reciclado. E a gente tem outros dois produtos, que são a linha Futuro Murano. Esse aqui é um revestimento aqui da Mask. Esse produto aqui, esses pintinhos azul aqui, esses pinguinhos azul, eles são descarte de cristal de Murano. Sabe aqueles cristais, aqueles vasos de Murano que Cristais Tavares e Pomerode faz? É um produto que no final, quando vai moldando, cai pedacinhos coloridos lá. E por ser cristal, um resíduo bem delicado de estar tratando, né? Então, a gente quebra aquele produto que viraria um descarte difícil de ser tratado e usa essa pecinha para fazer um revestimento. E junto com essa linha, ele tem um produto que é a mesma pegada, mas ele é feito com plástico recolhido do mar, né? Que a Eco Local recolhe e moe. Então, ao invés de ter as britinhas lixadas, que dentro tem da Mask, a gente usa um descarte, um produto que seria lixo, lixa ele, então tem essa pegada ecológica. Então, são o que a Mask está olhando para o futuro, né? Então, está olhando uma economia circular, um produto que eu venda para ti lá, tu enjoou do Muro Flor, tu pode devolver, moer e nós fazer um cobogó com ele, ou fazer um outro produto, né? E os nossos revestimentos todos podem ser repintados, trocados, né? Então, a Mask tem uma linha ambiental, socioambiental, as empresas têm, assim, muito focada, que as meninas deixaram isso como uma tradição ali interno. Então, agora a gente está olhando para produtos do futuro. Economia circular, nada se desperdiça, tudo se reaproveita. Cada peça que sai com problema lá, a gente moe e vira base para fazer pavimento em algumas obras ali. Praticamente não se perde nada ali dentro. Voltou papelão, já tem um cara que recicla. Voltou plástico, ele pode virar isso aqui, pode virar um outro reciclado, né? Então a gente está olhando para esses produtos do futuro, né? Já está vendendo, no Brasil inteiro, né? Essa linha. E esse produto aqui, eu já inclusive conversei um dia no churrasco com o Beto. Cara, Beto, tu tem que botar na tua empresa, né? Tem que falar pro teu cliente, ó, esse blackout aqui, quando vira lixo, eu boto para uma empresa que fabrica para mim, eu faço uma decoração com o meu descarte, né? Como na Cristais Tavares lá de Pomerode, a gente montou uma parede, né? Então veio o cliente lá e diz assim, ó, quando aquele pedacinho que o cara vê a produção que está caindo, que viraria lixo, a gente faz uma outra decoração de parede junto com a Mask, né? Ô, Mike, isso tudo é fantástico e de fato eu até sou suspeito em falar, eles sabem, tem um envolvimento muito forte e particularmente com os animais e meio ambiente em sequência, isso faz parte até... Minha esposa é bióloga, para você ter uma ideia. Agora, vamos lá, em termos de número e o custo disso aí, ou seja, para o cliente final, enfim, porque esses são os grandes detalhes da história, né? A proposta é excelente, sim, mas hoje no mercado, por exemplo, você vai adquirir certos produtos, exatamente uma linha mais orgânica, você sabe que o preço também é agregado de forma diferenciada por tudo que envolve esse tipo de segmento. E isso, nessa parte da fabricação. Obviamente, fazer um jardim vertical desse de plástico é muito mais barato, né? Quase tudo que é novo hoje é mais barato querer aproveitar e tratar de novo, né? Essa é uma peça que ela tem um preço de lançamento de R$39, tá? Então vai ser um metro quadrado ali a R$600, algo que é bem compatível, assim, o mercado, pela história do produto, né? Mas aí é que nem a questão da parte da Betonarte. Por exemplo, um paver é R$40, os pisos da Betonarte são a partir de R$70, é o dobro do preço, né? Então, se você chegar e oferecer e dizer assim, ó, esse produto aqui tem o tradicional que é 40 e tem esse outro aqui que é um desenho diferente, é 70, né? Ninguém vai comprar um negócio por 70, né? Então é toda uma construção de marketing, uma construção dessa história. Por quê, né? Esse produto aqui ele é tradicional na Alemanha, esse produto aqui tem um outro agregado, esse tem uma paginação única, exclusiva no Brasil, que só tua obra vai ter. Paver é pro posto de gasolina, né? Tu não vai botar na tua casa no Golden Park um paver, né? Então se usa toda uma história com um comercial muito agressivo. Hoje a gente tem um comercial e marketing que custa mais caro que a produção inteira, né? Porque a gente dá projeto, a gente faz uma visita com consultoria, a gente executa a obra, acompanha, gerencia, cria produto. Então, isso aqui é um produto que está se criando toda uma história por trás dele, né? Pô, Ecolocal é uma ONG que recolhe lixo do mar, né? Traz o lixo para nós, moe o negócio e a gente transforma num revestimento, né? Fantástico isso aqui, né? Sem dúvida. Então, o que tem por trás? Então, você vai botar numa parede, você vai comprar esse muro aqui, você vai comprar 80 peças, vai fazer uma paredezinha, R$3.000, né? Pô, a gente vai te mandar um certificado lá que você tirou da natureza
90 quilos de lixo, né? Que seria descartado num aterro. Não tem mais outra coisa para reciclar esse produto. É lixo, é aterro sanitário mesmo, né? Então, cara, que fantástico, né? Eu acho que isso vale um pouco mais do que tu fazer um plástico normal, né? Então, o mercado, obviamente, não para todo cliente, né? Mas o Brasil é gigante. Esse mercado novo, consumidor de produto ambientalmente correto é gigante, né? Então, a gente está começando agora com influencers, está começando a entrar nele. Obviamente, é um tempo, é uma maturação. O que eu falei antes dos 2 anos. Cara, 2 anos é um prazo mínimo para tu começar com um produto e o mercado aprovar ele, sentir ele, né? E tu começar a rentabilizar esse produto, né? Aí não vai ser mais 39, vai ser 59, né? Porque uma hora nós vamos querer ganhar dinheiro também, né? Não é? Ô, Marcos, já batemos basicamente até o nosso recorde aqui de tempo, enfim, né, Dinho? Nós estamos, mas é fantástico. E partindo realmente agora para encerrarmos. E em termos de vida pessoal, estás bem estabelecido em Blumenau? Formaste família? Como é que é? Agora Blumenau é a tua cidade daqui por diante? Como é que está esse planejamento pessoal? Pois é, cara. Eu já me sinto quase um blumenauense, né? Eu gosto muito da região. A minha oportunidade e possibilidade de poder estar indo, vindo, visitar minha família e tal, a gente encaixa, né? Eu tô atendendo um cara lá em Tubarão, né? Eu vou marcar na sexta-feira e vou visitar minha família, né? Então a gente tem essa flexibilidade hoje, então gosto muito do meu estilo de vida e sinto que a cidade é aqui, né? Primeiro porque tem um mercado muito pujante aqui, muito forte, então a nível do negócio, o nosso negócio aqui tem aparece muito já, mas tem um share insignificante na região. A gente pode multiplicar por 10 sem sair de Blumenau, fácil, assim, pelo mercado que tem aqui, né? Então, por isso também, né? Gosto da cidade, me sinto bem morando aqui. Hoje eu moro em Blumenau. A Bruna, minha namorada, mora em Pomerode hoje também. Então, a gente está... Ela é daqui? Ela é blumenauense. Conheci ela aqui também. Então, nós dois temos 30 anos. Estamos nesse momento de avançar, dar o próximo passo no nosso relacionamento, casar aqui, ter filhos aqui. Mas eu vejo, assim, hoje a minha região é muito aqui, né? Mas assim como a minha região, na época, era muito lá e surgiu uma oportunidade muito grande, né? A gente saiu de lá, passei o bastão, deu tudo certo, né? Consigo estar visitando a minha família e meus amigos lá. Não descarto a possibilidade se surgir um negócio mais interessante em Curitiba, em São Paulo. Então a gente... Hoje, cada vez menos tu tem limites, né? Hoje tu faz uma reunião online, hoje você consegue morar em Balneário e tocar uma empresa aqui, se precisar também. Então, mas hoje a minha vida está muito aqui, meus amigos estão aqui, consigo estar perto da minha família lá. E o negócio hoje ainda precisa da minha presença física aí por um bom tempo, né? Até ir formando isso. Então, o objetivo agora para os próximos 5 anos é uma consolidação regional e expandindo, né, os negócios aí para ir para cima. A gente já vende para o Paraná, a gente já vende para o estado de Santa Catarina inteiro e tal, né? E avançar um pouquinho mais, né? Mas a região aqui é muito boa, dá para ser muito feliz aqui, comendo joelho de porco, filé duplo, tomando chopp, né? E... Rui Mops. É isso? É isso? Bom, né? Edinho, eu quero dizer assim que, de fato, para nós preenche perfeitamente a história de muita gente. A história do Michael é uma história de simplicidade, uma história de muita luta, é nítido isso aí. Ele é muito jovem ainda, com grandes feitos alcançados. A base não tem de outra forma, é o sacrifício, é as horas além do que convencionalmente muita gente gostaria de trabalhar, é buscar ser sincero, transparente, como ele mostra com muita clareza isso. A simplicidade é marcante. E nos traz a inspiração, exatamente de mostrar que é possível inspirar tantas outras pessoas, mostrar que, de fato, não é o canudo universitário que vai fazer a única diferença na sua vida, mas o mix do conjunto. E ele ainda mostrou bem claro que ainda quer cumprir mais essa etapa. Então, é um sonhador objetivo, aquele cara que, de fato, corre atrás, almeja, alcança e continua perseguindo. Então, sucesso não é à toa. Fantástico, né? Não, de fato, é um prazer saber mais da história do Michael. Acho que vai servir de inspiração para muita gente. Eu acho que o degrau por degrau que você foi construindo, obviamente, cada vez o mira estava lá em cima, mas você foi degrau por degrau, sabia que não ia ser do dia para a noite, tinha uma construção de um aprendizado. Eu acho que essa é a lição que fica para a juventude de hoje em dia, né? A juventude de hoje em dia, ela quer muito rápido ascender e aí acaba trocando os pés pelas mãos. Então, eu acho que o teu case é fantástico, é possível chegar lá, é possível crescer, se preparando, buscando conhecimento, buscando aprendizado e indo degrau por degrau, às vezes dando cabeçada, né? Tu teve um pai ali que foi esse teu chefe da época que fez essa brincadeira contigo de segurar o recurso, mas que foi um grande aprendizado e que hoje você leva para você sem dúvida nenhuma. E levo para as pessoas. Isso que eu ia dizer. Esse é o próximo desafio, né? Mesmo que você não terminou a graduação ainda sua, mas você sabe da importância de preparar as pessoas. A Michelle trabalhar contigo, fazer uma preparação da equipe, mostra um pouquinho isso, como você se preocupa com a equipe, desenvolvimento e preparar as pessoas. E o teu caso de intraempreendedorismo pode servir para a tua própria equipe.
né? Porque a tua equipe também pode daqui a pouco ser um Maicon. Ser um Maicon no Paraná, ser um Maicon em São Paulo e daqui a pouco tem uma Betonarte lá e o negócio vai ganhando escala e vai crescendo. Então, fantástico, uma grande aula aí pro nosso ouvinte. Agradecer também aos nossos patrocinadores que propiciaram a gente estar aqui nesse momento, fazendo esse bate-papo. A Econova, Inteligência em Processos Químicos, @Econova Química. E também a BML Patologia, Diagnósticos Precisos com Experiência, Agilidade e Confiança. @BML Patologia. Muito obrigado ao Maicon, muito obrigado, colegas, por mais esse programa. Foi mais um grande aprendizado para todos nós e estaremos juntos aqui até no próximo programa, né, Sheila? É isso aí. Deixar meu agradecimento também para o Maicon e pedir que você nos siga lá nas redes sociais, no Instagram e o Facebook do No Topo, para você ficar por dentro da nossa agenda, acompanhar os cortes que a gente vai fazendo e para que você possa enviar perguntas para a nossa audiência. Toda semana a gente abre a caixinha de perguntas para o convidado que vai ser entrevistado. Então é lá no Instagram que você fica por dentro de tudo que está acontecendo. Para quem gosta de assistir, você que está aí no YouTube nos acompanhando, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações, toda quarta-feira tem conteúdo novo saindo e assim você será avisado. Ou para quem prefere ouvir em formato podcast, escolha a sua plataforma favorita e também nos siga para assim a gente chegar cada vez mais longe. Muito obrigado mais uma vez e a gente se vê no próximo episódio, né, Mazinho? É isso. Maicon Menzen. A gente poderia ficar aqui muito tempo ainda conversando, sinceramente. É muito gostoso falar contigo. É legal quando a gente vê exatamente toda essa espontaneidade. A tua construção é muito simples de entender porque ela é real. Ela não vem exatamente do nada, ela tem todo um porquê por trás disso. Então, todos nós aqui também somos de família humilde. Tirando o Edinho, que já tem um helicóptero, os demais aqui ainda estão perseguindo. Eu vi que ele estava insistindo muito no assunto, né? Exato. Essa situação. Mas, cara, eu só posso desejar que o Papai do Céu continue te abençoando, te iluminando, que continue te inspirando, que tu possa oportunizar, Maicon, a outras pessoas, que elas possam, como o Edinho bem falou, também ser o Maicon amanhã depois, que elas possam também ter essa iniciativa que tu tens, mas ao mesmo tempo as portas também se abrirem. Porque é aquela história, e tu falaste também aqui de futebol, às vezes tem aquele moleque que é um baita de um craque e infelizmente nunca chega a lugar nenhum, pela falta de oportunidades. E pior do que isto, é ele se desviar pelos caminhos da vida e para o lado totalmente negativo. Então você teve uma série de fatores que puderam conjugar ao teu favor, junto ao teu carisma, junto à tua vontade, ao teu lado guerreiro e te transformaram na pessoa que transformaram. E para muitas pessoas elas precisam disto. Exatamente que tu também possas, aquilo que aconteceu com você, que diariamente você possa continuar incentivando e oportunizando para que elas também possam se transformar e poder amanhã depois, quem sabe, te representar e representar a tua empresa com toda essa maestria também em outras regiões ou mesmo aqui, sendo realmente parceiras ao teu lado. Então, obrigado pela tua presença, que possamos ainda te aplaudir muito nessa tua caminhada fantástica e que tu vais com certeza cada vez mais alcançando o sucesso. E da nossa parte aqui, câmera e microfone, então, para as suas considerações e a tua despedida. Legal, legal. Eu queria primeiramente agradecer muito, é um prazer conversar com vocês e com a audiência do podcast, que tá muito bom ouvir alguns episódios aí, fantástico, e com certeza inspira muitas pessoas, né? E como eu falei, às vezes a gente escuta uma história, eu me inspiro em histórias, não apenas em pessoas que têm empresas gigantescas, né? Mas pessoas que fazem alguma coisa diferente, né? Nem todo mundo vai querer ser empreendedor, nem todo mundo quer passar por isso e tá tudo certo, né? Podem ser intraempreendedores e muito felizes também. Então acho que cada um tem que achar seu espaço, ir atrás e buscar, né? E é muito difícil, né? Topar, pagar o preço. E a questão do imediatismo que o Edinho falou, né? As pessoas, elas têm dificuldade para projetos de longo prazo, né? Eu tô há 13, vai fazer 14 anos fazendo isso, né? Então, pode parecer rápido, né? Mas para mim parece que até foi devagar, né? Muitas vezes, né? Então, as pessoas, não sei de quem é essa frase, se não citaria, mas as pessoas, elas superestimam o que dá para fazer em 1 ano, mas subestimam o que dá para fazer em 10, né? Então a pessoa vai lá, começa um projeto, não deu consistência, 6 meses, 1 ano, não vai dar certo, né? Mas agora se continuar, vai lá, 5 anos, 10 anos, com honestidade, com seriedade, né? E tu manter, assim, Blumenau tem muito isso, né? Cara, qual é a reputação dessa pessoa? Qual é o nome dessa pessoa, né? Aqui a gente ouve muito falar no nosso ramo de construção, aquele cara não precisa de contrato, né? Aquele cara precisa de contrato, né? Aquele cara nem com contrato não adianta, né? Então, as pessoas no fim se conhecem, o mercado, ele pode demorar um pouquinho, mas no fim ele sabe quem é quem, né? Então as pessoas têm que criar isso na equipe.
equipe a mesma coisa, né? Então eu fico muito feliz de falar da nossa empresa, eu vivo isso o dia inteiro, penso na empresa, no negócio, nas pessoas e nos clientes 100% do meu tempo. Às vezes a Bruna até briga comigo, né? Porque a gente está sempre trabalhando, né? Mas faz parte do jogo, né? É um momento que a gente precisa dar um empurrão, ali na frente a conta vai fechar, vamos criar novas pessoas, o nosso grande objetivo é poder ali dentro ter mais intraempreendedores que possam virar empreendedores, que possam sair e tocar seus projetos, né? Talvez não conosco, mas talvez outros projetos que sejam realizadores para eles, né? Mas que a empresa seja uma ferramenta para a pessoa mudar de vida. Assim como eu consegui, via o trabalho, a melhorar a minha vida e dar passos à frente. Tenho muitos objetivos ainda e tenho certeza que devagarzinho a gente vai conseguindo, mas vamos contar a história aí. Às vezes não foi bem assim como eu contei, mas a história é boa, né? Maravilha. Obrigado, gente. Valeu. Fechamos esse episódio, então. De novo, um episódio histórico, um episódio inaugural dessa nova estrutura, dessa nova fase do No Topo. Estejamos juntos, estejamos no topo, levando uma melhor informação para a sociedade, levando as informações que realmente vão ser relevantes na sua vida, sempre variando aqui os segmentos, as oportunidades, os entrevistados, os assuntos, para que a gente possa encaixar naquilo que você precisa e que dessa forma possamos também transformar em pró-atividade aí as suas ações, e isso é o que nos importa. Daqui para frente, novos episódios, novos convidados, a estrutura cada vez melhor, e é assim que a gente vai consolidando esse trabalho que já estamos aí há mais de 1 ano e meio realizando, passando a barreira aí dos 90 episódios. Então, grande abraço a todos, fiquem todos com Deus e até o próximo episódio com mais convidados aí muito especiais. Boa semana a todos e até lá.